Até parece mentira. Então, Estava a ouvir esta música e lembrar-me que há um mês que não ouvia isto. Estava com saudades disto. Mas tivemos que fazer uma pausazinha, reestruturar tudo e mais alguma coisa, até porque isto agora é sério. já estás professores e tudo? Sim, isto agora tem muita gente envolvida. Já disseste vários, pá, agora é que eu estou a pensar. O meu objetivo é, se calhar, daqui a 2 mesitos vir de Porsche para aqui. Portanto, ainda bem que fizemos esta reestruturação para finalmente estar. Mais aliviado. Sinto muito mais aliviado. Até o que é que temos hoje? Olha, hoje temos nada mais, nada menos do que, apesar de isto, como vai ser já, para as pessoas não pensarem que nós esperámos que o Benfica perdesse para fazer programa. Não. Eu, por mim, nem falo muito do que se passou há 2 dias. Simplesmente estamos Não é aqui. que realmente perderam. Já te fodeste. Realmente o Benfica perdeu e agora voltámos, tens razão. Perdemos, quem é que perdeu também? Não, perdeu também. isso eu queria dizer, voltámos. Yeah. Tu estás a querer enganar a malta agora. O Benfica perde, Fica toda a achar que és voltando. Agora já percebi e depois porque- voltas. Agora já percebi, está bem. Olha, a verdade é que o Benfica não ganha, leva um banho de bola. O nosso convidado é benfiquista, assumido, certo? Portanto, não há aqui nenhuma inconfidência. Presidente do Benfica. Parabéns. Parabéns. Mas não quer dizer nada. Pois, também é verdade. Mas candidato a vice-presidente do Benfica, portanto, obviamente ou não, há de ter uma costela benfiquista, Só está há 30 anos. é benfiquista há muitos anos, tem um papel ativo também naquilo que tem sido o movimento, ou aquilo que tem sido a parte por seres economista, por teres uma vasta experiência naquilo que é a vida financeira de uma empresa e, portanto, também aquilo que é o know-how, mas acima de tudo o que nos traz aqui hoje, e acho que era interessante, era falarmos, explicarmos às pessoas, porque foi durante o tempo todo que fizemos o programa e aflorou-se o tema, houve muita gente que nos mandou mensagens a dizer que deveriam fazer algo sobre aquilo que será em 28-29 ou até 28-29 o tema da centralização dos direitos. E decidiste convidar a única pessoa em Portugal que tem uma opinião diferente de todas as outras. É precisamente por causa disso. Nós, para explicarmos às pessoas, e é fácil pesquisarem e perceberem aquilo que é a opinião do Pedro, mas que é fundamentada acima de tudo naquilo que foi a sua vida académica, experiências, investigação, enfim. O Pedro, além de professor, eu acho que, para as pessoas perceberem, tem uma ligação ao futebol que passa para lá do afetivo, portanto procura saber, tem estado bastante presente para explicar às pessoas o que é que realmente as coisas no parecer dele são, e depois também por ter este lado económico, não sei se pode dizer assim, acho que também podemos aflorar aqui um bocadinho que se é o estado atual do futebol português, as contas dos 3 ou dos 4 grandes, se assim quiserem, e falarmos um bocadinho sobre isso. Acho que sim. Podíamos começar, se calhar, Pedro, por explicarmos aqui para nos explicares, porque isto aqui pode ser uma aula, explicares um bocado o que é quando se fala de centralização dos direitos e não televisivos, porque hoje em dia já não é só a televisão. Mídia, não é? sim. O que é isto, esta centralização dos direitos, e o que é que pode modificar, ou o que é que modifica em relação ao sistema que existe atualmente, não é? Pronto. Bem, os clubes, não é, por convenção, têm direitos comerciais sobre os jogos que são realizados nos seus estádios, okay? Quando jogam em casa. E nesse sentido, eles são vendidos a empresas de mídia que depois os transmitem e através de vários mecanismos que podem ter a ver com publicidade, canais de subscrição, etc., monetizam esses direitos e geram receita, que é aquilo que lhes sustenta o negócio, e depois de pagarem aos clubes por esses direitos. Portugal tem sido sempre, a negociação tem sido individualizada, cada clube vende os seus direitos de forma independente. Não é o paradigma dominante na Europa, a esmagadora maioria das outras geografias vendem os direitos de forma coletiva. Ou seja, já está implementado aquilo que nós vamos querer implementar mais à frente. Exatamente. Mas isso é feito logo a priori, no início da época.
Ou é jogo a jogo? Não, aquilo são ciclos de vários anos, não é? Pode ser 3 anos, Sim, por são exemplo. contratos não sei quanto tempo. E durante a vigência do último ciclo é negociado, tipicamente pelas entidades que representam os clubes, as federações ou as ligas, com vários parceiros de mídia, para receber propostas e negociar e ver quanto é que eles querem pagar pelo próximo ciclo de transmissões televisivas. Negociam o bolo das primeiras e segundas ligas. Então, mas Isso chama-se negociação centralizada. certo. Porque é uma entidade que negocia em nome de todos os clubes. Quando os clubes, cada um por si, negocia diretamente com os diferentes parceiros, chama-se negociação individual. E isto está ligado às audiências ou não? Vamos pôr um exemplo prático, o Moreirense. Que é o Moreirense que faz a negociação dos seus direitos. Pesa, como é óbvio, ter 3 jogos naquele estádio em que joga com o Benfica, Porto, Sporting. Quanto é que achas que valeriam os direitos do Moreirense se não tivesse esses 3 jogos com os grandes? Menos 10 para aí. Para dar uma ideia, o Rio Ave Vizela teve 25 mil telespectadores. Um jogo de um grande fora tem cerca de 250 mil. O nosso podcast já teve episódios com mais. Com pequeno. Sim. Se for entre os grandes, estamos a falar de 450 mil, meio milhão. Okay? E a nível de bilhética? Bilhética, mil e tal pessoas, às para vezes. dar uma ideia da perspectiva, a bilhética no estádio, o clube com menos audiência no estádio da segunda divisão alemã tem uma média de bilhética superior a 12 clubes da primeira liga. As pessoas não têm noção que os pequenos em Portugal são extremamente pequenos e não são mais pequenos porque já existe alguma redistribuição. Os grandes representam 94,5% dos adeptos, mas só recebem 73% das receitas dos direitos audiovisuais. Já estão a abdicar de uma parte que seria justamente para eles, não é? Vamos lá ver, porque os direitos do Benfica, Porto e Sporting, o Benfica tem 17 jogos, Porto e Sporting, cada um tem 17 jogos, cada um dos grandes tem 3 dos grandes, cada um dos pequenos tem 3 jogos dos grandes. Certo. Eu não estou a dizer que eles abdicam de uma forma voluntária. E a publicidade ainda paga isso? Por haver esta convenção de que quem é proprietário dos direitos audiovisuais dos jogos no seu estádio é o clube que joga em casa, é que existe esta redistribuição, porque neste momento não temos nenhum mecanismo redistributivo significado que vale alguma coisa, que tu comeste a agulha no futebol português, não é? Certo. Então, só para fazer aqui um enquadramento. Então, atualmente, com a negociação individualizada, os 3 grandes recebem 73% da... 73,5, sim, para 180 milhões. Ok. Ao avançar, o que está contemplado, que já vamos falar sobre isso, mas já... Desculpa, 180 milhões é o valor dos contratos todos. Sim, desculpa. Ok, então eles recebem 173% desses 180 milhões. Sim. Ok. É cerca de 41 mil cada um. 41 milhões cada um. Pronto. Época. Ao avançarmos com a ideia que já está aparentemente concebida, digamos assim, a partir março de decreto lei, 2021. exatamente, os 3 grandes vão manter esse percentual, mantém essa... Responder diretamente à tua pergunta. Antes disso, a negociação centralizada, em princípio, dá poder a quem compra para ter melhores condições negociais. Claro. Esse princípio é óbvio. Por isso a negociação por aí tem o potencial de aumentar o bolo. Por outro lado... Quando diz o bolo, é em vez dos 180 passar a ser 200, por exemplo. Um número. Certo. Que na cabeça de algumas pessoas acha que está perto dos 400, mas podemos desmontar isso. Mas pronto, existe esse potencial e isso eu concedo. A negociação centralizada, todos os clubes negociando de forma conjunta, tem outro peso, claro. Isso é teoria económica one-on-one. Mas exige outra coisa. Exige que haja uma chave de distribuição. Porque quando os clubes negociam de forma individual, cada um recebe aquilo que negociou. Quando os clubes negociam de forma coletiva, os clubes têm que ter uma regra para distribuir o bolo que foi criado. Certo. Pronto. O que é que acontece? Portugal tem dos rácios mais desequilibrados do mundo naquilo que diz, que é a receita que o primeiro clube recebe para a receita que o último recebe. É cerca de 15 vezes de diferença. Existe esta ideia que seria desejável para o futebol português
que essa desigualdade diminuísse para valores parecidos com outras ligas, como em Espanha, Inglaterra. A Inglaterra acho que é 1,4, 1,5. Espanha e Alemanha e Itália terão ali entre os 2 e tal e os 4. Nós temos 15, não é? E aliás, esse desejo foi vertido no próprio preâmbulo do decreto-lei que foi aprovado em março de 21 e que obriga a negociação centralizada a partir de 2028. 728. Podemos discutir o mérito dessa ideia e se isso é bom para o futebol português. Mas esse foi o objetivo. Isso é que é a negociação centralizada, isso é que são as diferenças dos dois modelos. Existe uma potencialidade de conseguir gerar mais receita, mas obriga a que haja um método para distribuir a receita gerada. O outro, cada um internaliza o seu esforço de comercialização. Okay? O que é que isto tem a ver ou não com o facto de haver essa centralização? O Benfica, por exemplo, poder continuar a transmitir os jogos no seu canal. Isto tem alguma coisa ligada? Está alguma coisa ligada? Assim, os clubes, os canais são vendidos, os jogos são vendidos de forma coletiva pela Liga. Se a BTV fizer uma oferta à Liga por aqueles jogos, não vejo na lei um nenhuma outra circunstância, é um player como outro qualquer. No limite, o Benfica até pode comprar os jogos do Sporting ou do Porto. E a BTV, não é o Benfica. Sim. E até que ponto é que, neste caso, no estado atual do... Aliás, desculpa, nós já tivemos lojas da Liga Inglesa. Sim. Até que ponto é que a nossa realidade económica compensa ou é viável ter um canal de um clube que transmite os jogos do próprio clube? É uma medida mais de orgulho ou é económica? Ou é a pensar, é alguma estratégia? A acreditar nas últimas 2 sondagens que eu vi, ou inquéritos que eu vi sobre a representatividade dos diferentes clubes na massa adepta portuguesa, o Benfica tinha cerca de 46,5% dos adeptos. Nesse sentido, se há clube que poderia ter, é o Benfica. O Porto e Sporting tinham 20 e tal %. Eu acho que Portugal, a economia portuguesa ou os adeptos em Portugal têm uma realidade que não é comparável com mais nenhum outro país. Não há outro país em que 94% dos adeptos sejam em 3 clubes. Esta concentração dos adeptos faz com que um desses 3 clubes, pelo menos, neste caso o Benfica, que é o maior, ou que tem o maior número de massa adepta, maior base comercial, consequentemente, tem um ganho de escala diferente, não é? Porque transmitir um jogo para uma pessoa ou para 1 milhão custa o mesmo. Não é? Ter todo o aparato do que é um canal de televisão, transmitir para uma pessoa ou para 1 milhão custa o mesmo. Claro, rende muito mais transmitir para 1 milhão, quer pelos patrocínios, quer por eventuais subscrições, quer por tudo, porque isso é um negócio que vive da escala. A concentração do futebol português em Portugal é tal, a concentração de adeptos do futebol português nos 3 grandes é tal, que permite que fenómenos como este potencialmente possam ser viáveis, não é? Por isso, nesse sentido, quer dizer, eu nunca fiz a matemática para perceber de que maneira é que o Benfica podia ganhar ou perder em ter os jogos no seu canal ou não ter. Não obstante, é bom não esquecer em que circunstância é que isto foi feito. Isto foi feito numa circunstância em que havia o domínio da Olivetti Sports, pré-2015, e foi uma forma do Benfica se tornar independente de um conjunto de atores que... Existe a percepção, correto, mas eu falei, não eram favoráveis. Falei hoje em dia. Mais do que uma estratégia do ponto de vista positivo, uma estratégia política vantajosa do ponto de vista comercial, uma estratégia política que eu acho que foi brilhante, porque, quer dizer, afirmou de forma destacada. Aliás, vamos lá ver. Como é que a Mel se tornou uma plataforma de cobertura nacional e de venda de produtos conexos, como telemóveis, pacotes de internet, 3Gs e coisas do género, através da exclusividade da BTV, até 2014. Foi essa a estratégia, não é? Por isso, enfim, creio que é possível. Eu teria que fazer as contas, não estaria a ser verdadeiro se dissesse aqui perentoriamente que fiz as continhas todas e que é sempre mais vantajoso para o Benfica, de uma perspectiva puramente económica, transmitir os seus jogos no seu canal, mas não me chocaria que fosse. Ok, então 2 pontos para ficar aqui claros, estamos aqui quase, a malta deve estar com um bloquinho e com uma caneta.
centralização dos direitos nada tem a ver com os jogos darem todos, porque eu já vi muitas teorias, depois crescem muitas teorias que a Liga vai abrir um canal só da Liga, onde vão dar só os jogos e tudo mais, enfim, fazê-lo. há uma série de coisas. Não sei, para já, seja BTV, Sport TV, SIC, TVI, CNN, qualquer um pode habilitar-se a comprar a transmissão desses jogos. Aliás, lembro que não há muito tempo a CMTV aventurou-se a comprar uns jogos da segunda Liga e transmiti-los, acho que do Leiria, salvo erro, e de outro clube, não queria estar aqui agora por pena. Da terceira Liga do Campeonato de Portugal. Exato. Portanto, isso aconteceu. Ou seja, vamos já eliminar aqui este estigma, nada tem a ver com transmissão. Nada tem a ver com transmissão. O que nos vendem... O que é que não tem nada a ver com transmissão? Não tem nada a ver com os jogos darem todos no mesmo canal. Não, Okay, não. pronto. Aliás, a recomendação da Autoridade de Concorrência do Acórdão de 2016 é precisamente no sentido de não haver essa concentração de jogos todos no mesmo canal. Exato. Outra coisa que eu acho que deve ser aqui discutida é: vendem-nos o sonho de que a centralização dos direitos vai permitir à Primeira Liga Portuguesa, dizem, se vocês veem e adoram a Liga Inglesa, obviamente este é um caminho para chegar lá. A diferença é que nós ligamos a Liga Inglesa, isto obviamente dá para rir, não é? E vemos os jogos entre os dois últimos, o estádio se calhar só tem 20 mil lugares, ou 15, mas está cheio, o ambiente é incrível, os jogadores são todos internacionais, porque para jogar lá tem que pelo menos jogar na seleção do seu país. Em que é que esta centralização dos direitos está ligada, ou seja, os clubes pequenos, os moreirenses, todos esses, vão ganhar assim tanto mais que lhes permita contratar melhores jogadores? Potencialmente sim. Nós, de direitos televisivos, estamos a falar de triplicar aquilo que o Moreirense, por exemplo, ia receber, não é? Aí sim. Mas os grandes, mantendo a proporção, os grandes também vão ganhar muito mais, não é? Um preâmbulo. Quanto é que vai aumentar o bolo? Essa é a primeira pergunta. Vamos assumir que não aumenta, que fica igual. Se ficar igual... Não há resposta ainda disso. Há a resposta. A promessa de Pedro Proença. Há previsões. Vamos lá ver. Há a promessa de Pedro Proença que nenhum clube vai receber menos que aquilo que recebia em 2015, com os contratos de 2015. Ok? Existe a chave de distribuição que o seu anterior diretor executivo anunciou numa entrevista ao Record, que era 50% distribuído de forma equitativa, 25% com base na performance no campeonato e 25% com base na implantação social ou impacto social, não sei como é que eles vão medir isso. Aquilo que eu fiz foi usar a distribuição em função da classificação que é feita noutros países, usar dois critérios por robustez de medida de impacto social. Uma era a questão do impacto dos sócios, não era do número de sócios, era dos resultados daquelas sondagens que diziam qual é a porcentagem da massa adepta que é de cada clube. Certo. E a outra acho que era em função das assistências dos estádios. Ok? Por isso a pergunta agora é: quanto é que o bolo... Vamos lá ver. Se o bolo não aumentar, Benfica, Porto e Sporting perdem entre 15 a 25 milhões de euros ao ano. E clubes como o Moreirense ganham 3 vezes mais, passam 3 para aí. Interromper-te, não quero estragar o raciocínio, mas a pergunta que eu me estou a fazer é: se eu não alterar o produto que estou a vender, porquê que vai aumentar o bolo? Isso é nível 2, que é estratégias de monetização e de potenciação do valor comercial. Eu ainda estou no nível antes, que é responder à pergunta que me fizeram, que é quanto é que ganharia mais um clube com a centralização. E estou aqui a criar cenários. O primeiro é... Eu estou a assumir é que vamos manter os 180 milhões. Pronto, mas... Ok, mas tudo podemos avaliar aquele certo. Que é mantido e aquele em que sobe. Mantendo o bolo, há redistribuição. Obviamente, porque os três grandes recebem 73%, 50% é distribuído de forma equitativa, logo daí Exato. É impossível, não é? Pronto. Benfica, Porto e Sporting, usando a classificação 2019, pré-Covid, foi quando eu fiz estas contas, eu fiz durante o Covid, mas quis usar os números de Covid para não estar efeitos da pandemia. Esses três clubes perdiam entre 15 a 25 milhões ano. Arthur Cabralzinho. O que tu tens é 180 milhões que vão ser redistribuídos de forma diferente. Basicamente é isto. Para clubes como o Moreirense passarem 2 milhões e qualquer coisa, passa mais de 6 milhões. Okay? Este é o cenário em que o bolo não aumenta. Quanto é que o bolo teria que aumentar para que a promessa de Pedro Proença seja cumprida? Ou seja, quanto é que esses 180 têm que crescer
para que, usando esta chave de distribuição que foi anunciada, de maneira a que esta chave de distribuição que foi anunciada pelo seu diretor executivo numa entrevista ao Record, os 50-25-25, não se traduza numa perda de receitas para Benfica, Porto e Sporting, quase 400, 300 e muito. Estamos a falar de o dobro, sensivelmente, um bocadinho mais do dobro. E agora vamos às estratégias. Como é que com a centralização nós vamos conseguir aumentar o bolo para que isso aconteça? Eu gostava de lembrar que os direitos da Liga Francesa foram agora vendidos por 500 milhões. Pois. Um país com que é 5, 6 vezes mais população e com poder de compra dramaticamente superior. Quem defende os 400 milhões nunca ninguém defendeu 400 milhões. Ok. O número que saltou várias vezes num estudo da UI, que cita outro estudo que foi realizado para em 2019, falava ali nos 350, 325, mas pronto, 300 e tal. E em que é que se baseiam? Tens ideia, não? Tens, certamente. Ok. Não tem um cálculo. Não há algo criterioso. Não Leiam. Sim, eu li. O relatório da UI está disponível no site da Liga. Sim. Aquilo que tem é um conjunto de wishful thinkings. Podemos acabar com a pirataria. A pirataria é muito má. Então como é que se acaba com a pirataria? Isto é sempre a perspectiva do quem vende determinada coisa usa os argumentos e quem quer comprar. Não, há um argumento que é: eles olham para a Espanha e dizem assim, a Espanha quando centralizou aumentou 86% das receitas ao fim de 2 anos. E acham que se Portugal fizer isso também aumenta 86% a nível das receitas, porque estão a associar uma relação de causalidade entre passar de negociação individual para negociação coletiva, que foi o que a Liga Espanhola fez em 2015, ao aumento da receita que a Liga Espanhola teve. Na minha opinião, esse raciocínio é falacioso por 2 razões. Primeiro, não é verdade que haja essa relação de causalidade. Porquê? Porque nesse ciclo televisivo, a meio da década passada, a Espanha passou de individual para coletiva, a negociação, e aumentou de facto primeiro em 55% e depois subiu para os 80 e tal %. Mas, no mesmo transição de ciclos económicos, de ciclos de direitos televisivos, a Inglaterra também fez novos contratos. Antes eram negociação centralizada e a seguir continuaram a ser negociação centralizada. Também tiveram um aumento de 50 e tal %. Pois. A Alemanha a mesma coisa. E qual foi a liga de toda a Europa que teve o maior aumento de receita entre estes 2 ciclos? A portuguesa, com 105% de aumento com a negociação individual. Por isso, esta ideia de que a negociação centralizada é a cura para o cancro e para a gota. Foi naquela altura em que o Benfica fez o contrato extraordinário e depois na altura o Sporting e Porto seguiram. Exatamente. Foram obtidos com negociação centralizada, com negociação individual. Porquê? Em 2013, as principais operadoras tentaram entrar no capital da Sport TV. E a Autoridade da Concorrência disse que não, porque ia acabar com a concorrência pelos direitos televisivos. Estávamos num processo de expansão das vendas das boxes e dos 3Gs e dessas gaitas todas pelo território. A Mel estava a aparecer, tinha o exclusivo da BTV e vamos lá ver. As pessoas ligam a televisão para quê? Para ver reality shows no direto, informação e jogos da bola. Os 20 programas mais vistos de todos são jogos de futebol. Quem tiver a exclusividade do futebol tem uma rede de distribuição de produtos conexos, de cross-selling. Estamos a falar de telemóveis, estamos a falar de pacotes de internet, estamos a falar de canais premium, estamos a falar de não sei quantos serviços em condições fantásticas, não é? E sim, mais que não seja, porque nesta questão do pay-per-view, pronto, se os canais depois pay-per-view nunca foi implementado em Portugal, certo, mas se um dia forem por aí, vamos imaginar que era onde eu acho que isto poderia crescer. Em Espanha, é onde eu acho que isto poderia crescer. Isto é uma opinião pessoal e tínhamos de perceber o porquê. Era haver do género de uma aplicação, de uma Netflix da vida, onde estão lá os jogos em que podemos ver em direto, ou podemos olhar para trás, ou podemos até só ver os golos, enfim, arranjar aqui uma plataforma. Eu vou dizer porquê. O valor do futebol não é o das subscrições. Tu para chegar aos 300 e tal milhões tinhas que ter 1 milhão de subscritores a pagar 30 euros por mês num país que tem 4 milhões de famílias. Tinhas que ter 1 em cada 4 pessoas a ter o canal premium. Em Portugal isso não existe. Ninguém no seu perfeito juízo acha que isto é possível. Não seria possível sem pirataria, e com pirataria então pior. Qual era o valor estratégico de futebol até 2016? Era precisamente o cross-selling. Quem tivesse os jogos de futebol vendia dos telemóveis, vendia dos pacotes de 3G, vendia tudo e mais alguma coisa. Era isto. Okay? Essa concorrência entre as principais operadoras para conseguirem ter... Porque a Sport TV não dá lucro. A Sport TV não dá lucro.
prejuízo, acho eu, não é? Às vezes há anos é que até dá prejuízo. Porquê? E eles querem acabar os contratos? Não. Porquê? Por causa de cross-selling. Percebes? Ou seja, esse valor estratégico de futebol foi aquilo que alavancou os enormes contratos de 2015, que eles andavam todos já para porrada. Para o que está ligado ao Adero hoje ao pacote não sei o quê, tens 3 meses de Sport TV. Exato. Estes acordos todos que fazem. Em 2016 há uma nova tentativa, depois dos novos contratos em vigor, há uma nova tentativa de operação de concentração, que é a Operação Quadrado, em que nós, Mel e Vodafone, entram no capital da Sport TV. Isto voltou a ir à Autoridade da Concorrência e a Autoridade da Concorrência, na minha opinião, de forma chocante, deixa passar isto. Acabou a concorrência, porque o que é que eles fizeram? Aliás, basta ver as manchetes, tens o computador à frente, metem no Google, enterramos o Machado de Guerra, direitos televisivos 2016, era só os títulos dos jornais, acabou a concorrência 2016, porque o que eles fizeram foi um acordo de partilha de conteúdos. Vamos deixar de lutar. Eles perceberam que andavam todos ali, que o futebol estava a extrair uma data de dinheiro que tinha a ver com a concorrência entre eles para se tornarem uma plataforma mais predominante em termos de market share. O que é que eles fizeram? Juntaram-se todos, cartelizaram o mercado, não é? E disseram, bem, não vamos andar aqui, vamos aqui colaborar todos, dividimos o dinheirinho entre nós, e à medida que os contratos forem sendo renovados, temos que dar muito menos porque eles não têm outra alternativa que não sejamos nós. Okay? E foi isso que aconteceu. Os clubes que tinham contratos mais curtos, após essa decisão da Autoridade de Concorrência de 2016, viram os seus contratos renovados por valores substancialmente inferiores. Estamos a falar de 60% do valor. Quem é que ainda não viu esses contratos renovados? Os 3 grandes, porque tiveram contratos longos. Aliás, o presidente da NOS, após a decisão da Autoridade de Concorrência, ficou muito preocupado com o mercado. E é público, há declarações públicas dele nesse sentido, veio dizer que contratos de 10 anos e de 12 anos, foi o que o Benfica e Porto e Sporting assinaram, eram anticoncorrenciais, porque fechavam o mercado. E que achava que a Autoridade de Concorrência devia cancelar aqueles contratos. Porquê? Porque se aqueles contratos fossem cancelados e renegociados num cenário sem concorrência, vinham por metade do preço. Claro. O que é certo é que nós vamos entrar para um novo ciclo sem concorrência e sem o valor estratégico do futebol no cross-selling dos produtos, não é? E eu nem sei se é possível, no atual enquadramento jurídico, voltar a esses tempos, não é? Com esta decisão da Autoridade da Concorrência. Para isso ser possível, tinhas que ter um operador que, se eu tiver os jogos, vocês só podem ver os jogos na NOS, por exemplo. E vocês têm dúvidas que a NOS ficava com o mercado 80%? Eu não tenho. Não. Tenho poucas dúvidas. Há sempre a questão da pirataria, que evoluiu muito desde essa altura. E também é preciso ter uma honestidade intelectual para reconhecer isso. Mas isso para mim foi aquilo que matou o futebol português. E depois há uma coisa, o valor dos direitos é a maior ameaça ao valor dos direitos do futebol português. E depois há uma segunda coisa, que é, quando nós falamos, a negociação central, isto é do lado de quem compra os direitos, que é ortogonal à questão da negociação centralizada ou não. Mas não é a estrutura de mercado. Quem compra é ortogonal relativamente a negociar só com a Liga ou negociar com cada um dos clubes em separado. Por isso agora voltamos à parte de quem compra. A ideia da Liga, ou de quem vende, desculpem. A ideia da Liga é que vamos melhorar o produto. O Tiago, se vir o podcast, não se vai levar a mal de me estar a meter com ele. Eu lembro-me que começava antes sempre a dizer, porque podemos obrigar o clube XPTO a meter lá melhores holofotes. E pá, tu podes fazer isso tudo. A pergunta é, como é que tu vais monetizar isso? Como é que isso vai gerar receita? O português tem dinheiro, tem mais dinheiro para dar para o futebol. É que eu, pelas contas que eu fiz na altura, pá, em percentagem do salário médio, o custo de ver todos os jogos do campeonato em Portugal, na altura que eu fiz as contas, em 2019, era cerca de 3.2, 2.6 e 4.6 vezes superiores ao verificado na Liga Inglesa, Alemã e Espanhola, em percentagem do salário médio. Ou seja, será que nós temos pedido de compra para aumentar a receita? Pá, eu não estou a ver isto. Não estou mesmo. Ou seja, tu podes até ter aqui uma estratégia brutal de melhoria do jogo e da experiência do jogo e não sei o quê. Pá, o português vai pagar isso? Tem dinheiro para isso? Pá, sinceramente eu não estou a ver. Quer dizer, nós já geramos per capita com estes contratos, no anterior ciclo de Inglaterra, Alemanha e Itália, somos o terceiro país da Europa em receitas per capita. Per capita. Estamos a falar de um país com um nível de PIB per capita substancialmente inferior
a Inglaterra e a Espanha. Nós já ficamos atrás da Inglaterra e a Espanha empatados com a Itália em termos de receita per capita. Se ajustarmos ao poder de compra, não é? Mas para número 1 quase. Ou seja, eu não vejo aqui uma grande capacidade de crescimento das receitas. Acho que isto foi otimizado com os contratos de 2015. Claro que há inflação, os contratos têm que atualizar a inflação, há sempre aqui um crescimento, uma ilusão monetária, não é? Sobre os preços de tudo, também vai subir para o futebol, não é? Pronto. Mas eu não vejo aqui todas estas ideias mirabolantes que a Liga quer para aumentar a qualidade do jogo. Eu não estou a ver como é que elas se transformam em euros. Então, Pedro, sinceramente, vamos aqui por partes. Há a centralização dos direitos, há a tal promessa de temos que conseguir os tais 300 e tal milhões para isto. Não sei como, não sei se a nível há de 300 e tal milhões que devem ser atualizados à inflação, porque tens que multiplicar para aí por 25%. Exato. Pois, que é a história dos patrocinadores, disto, aquilo, não sei o quê. Ou seja, isto pode vir a querer dizer também que os jogos de futebol vão ficar mais caros, porque isto tem que se pagar. Tudo bem, mas existe uma relação entre preço e quantidade vendida. Ou seja, isto não é só vou aumentar os preços, vou aumentar a receita. De repente não tens clientes. Era aí que eu queria chegar. Até que ponto é que esta centralização dos direitos também não se arrisca a colmatar numa, ou não está-me a faltar a palavra, mas a convergir num aumento daquilo que são os canais privados para o português estar em casa poder ver o seu jogo de futebol? Isso depende do modelo depois de quem é que vai comprar os jogos. O meu ceticismo relativamente à capacidade de aumentar a receita é precisamente que este valor estratégico de ter o futebol para fazer o cross-selling de outros produtos desapareceu, porque as operadoras não concorrem entre si e partilham os jogos todos porque estão as três no capital da Sport TV. Não há concorrência. Podes vendê-los como quiseres, mas não há concorrência. Ou compras ali ou não compras. No ponto de vista do consumidor que está em casa, é muito mais confortável realizar a operação de sentar no sofá, ligar a televisão e sabe, seja que o operador for, está a ver o jogo de futebol. Não é óbvio que aquilo que é melhor para os clubes em Portugal é igual àquilo que é melhor para o consumidor. São análises diferentes. Eu estou aqui, entre aspas, que não represento nada, mas estou aqui a falar da perspectiva do setor do futebol. Certo. Não quer dizer que seja no melhor interesse do consumidor. São coisas diferentes. Sim. São análises diferentes. Aliás, para ser honesto e ser justo do ponto de vista intelectual, a autoridade da concorrência foca sobretudo no bem-estar do consumidor, não é? No bem-estar do setor, não é? Do ponto de vista de quem fornece os serviços. Mas eu não vejo esse potencial, até porque uma razão simples, quer dizer, quantos clubes é que tem a Bundesliga? Quantos clubes é que a Baviera tem na Bundesliga? Não faço ideia. O Bayern e o outro lado perto também. Não lembro agora do nome do outro. Tem dois. Ok? São para aqui 14 milhões. Uma base comercial de 14 milhões para 2 clubes. Nós temos 10 milhões para 18. A malta não tem noção disto. A segunda Liga Alemã tem um clube, de uma área urbana com menos de 100 mil habitantes. Tudo o resto é mais. Tudo o resto é mais. Em Portugal são metade dos clubes da Primeira Liga. Okay. Ou seja, nesse caso, duvidas um pouco de que os clubes pequenos serão verdadeiramente beneficiados com a centralização dos direitos? Os pequenos vão ser, então lá. Serão? Os pequenos casos vão ser. Vão receber aqui um saco de notas. Mas será que vão? A questão é que os grandes, não assim sendo, seriam sempre. A questão é que os grandes têm um peso muito grande e há uma altura que vão dizer o Pedro Proença... Eles são 6 votos em 56 na Assembleia Geral. Como é que é a votação na Assembleia Geral da Liga? São 2 votos por cada clube da Primeira Liga, 1 voto por cada clube da Segunda. Os 3 grandes têm 6 votos. Pronto, mas nós sabemos que e os grandes não influenciam. Já lá vai o tempo. Mais um não é. Não é isso, mas já lá vai o tempo em que tu metias 6 ou 7 jogadores emprestados no. Sim, já não há tantas formas como. Exatamente. Já não é como antigamente. A questão aqui é que ia bater na trave era na questão da promessa do Presidente da Liga. Sim, ou seja, ou ele não cumpria com a promessa. Ele está-se nas tintas, que ele vai sair para a Federação e quem vier que fecha a porta. A Liga e a Federação têm que entregar à Autoridade da Concorrência e ao Governo uma proposta para a negociação centralizada até ao fim da próxima época desportiva. Tudo indica que Pedro Proença vai para a Federação. Neste momento o processo está a ser conduzido pela Liga Centralização, que está na esfera da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O próximo que for para a Liga que se calça a bota. E qual é que é a posição, neste caso, para clarificar também Mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente aos pequenos. E quanto é que os pequenos ganham? Porque as pessoas não têm noção disto.
Valores de 2019. O Moreirense passaria de 2 milhões e qualquer coisa para mais de 6 milhões. Ok. Vocês sabem quantas pessoas é que vivem em Moreira de Cónegos? Não. 5 mil, para aí. Isto dava para pagar uma viagem às Caraíbas, 2 semanas no hotel de 5 estrelas, com tudo incluído, a cada habitante de Moreira de Cónegos. As pessoas não têm noção da real dimensão do que é que são os nossos pequenos clubes, que só existem enquanto relevância nacional porque jogam com 3 clubes, que é o Benfica, Porto e Sporting. Senão não existiam, não vamos estar aqui com invenções. Não existiam. Ok? Sim, até porque estavas há pouco Rio a falar... Ave Vizela, 25 mil espectadores. Não, e tu estavas a falar há pouco dos exemplos isto a gente vamos utilizar os exemplos conforme nos convém, não é? Quem quer defender determinada Mas eu posição. sou o Tondela. Não. Eu até fui jogador de Tondela, Bela. Pronto, mas o que eu quero dizer é que muito grande. quando se fala de exemplos de Espanha e de Inglaterra, temos equipas, sei lá, ia dizer o Raio Vallecano, mas o Vallecano Vallecas é um bairro. Eles são a exceção, não são a regra. Exato, é que depois todos os clubes, o Múrcia, por exemplo, está cheio de adeptos do Múrcia. Essa é outra questão. Lá está, os adeptos não estão concentrados por isso. E depois há outra questão que é diferente. O estádio do Moreirense não está cheio de adeptos do Moreirense. Não é isso, nós nunca nos podemos comparar com a Liga Espanhola. Nunca. Eu vou dizer porquê. São produtos diferentes para segmentos diferentes do mercado. Nós temos um modelo de negócio, e isto agora começa a entroncar também naquilo que falaste ao princípio, sobre as contas dos clubes portugueses, e está a dar sempre prejuízo, isto é uma desgraça, e não sei o quê. Nós não somos uma liga de Tier 1 da Europa. Não somos. Quais são as principais ligas da Europa? Inglaterra, desde logo, não? Mais. Espanha? Mais. Pá. Alemanha. Em Alemanha, Itália e França, no fundo. E França. Quais são os 5 países mais populosos da Europa? És mesmo? Sim. Porque tens uma maior base comercial. Pá, eles criaram 18 clubes com malta da minha rua, nem jogadores têm que meter nas equipas. Portugal é um mercado com 10 milhões de ovos raquíticos, pobrezinhos, sem poder de compra, não é? Porque poucos. Mas porque é que nós temos uma competitividade internacional de clubes muitíssimo acima do que a realidade do nosso país poderia fazer pressupor? Por causa da concentração. Aquilo que toda a gente diz que é o mal do futebol português é exatamente a razão pela qual Portugal tem tido uma competitividade internacional de clubes, leia-se, muito superior àquilo que a nossa realidade económica podia pressupor. A Holanda tem 17 milhões de habitantes, um país com tradição riquíssima na área do futebol, com muito maior poder de compra. Pá, e nos últimos 23, 24 anos ficou o quê? 20, 19 vezes atrás de nós no ranking da UEFA. E a Bélgica? Ficou alguma vez que fosse nenhuma, se calhar. Não é? A Bélgica tem 11 milhões de habitantes, com muito mais poder de compra. Qual é a diferença? E tem negociação centralizada. Quanto é que eles realizaram de receita no anterior ciclo de direitos? 80 milhões. Menos de metade daquilo que nós realizámos com a negociação individual. Por isso é este mito de que, primeiro, Ou seja, não há uma relação direta no sucesso, não é? Centralizar, aumentar a receita de forma dramática. Não concordo. O aumento dramático das receitas em Espanha, em Inglaterra, teve a ver com uma valorização brutal across the board dos direitos televisivos durante a década passada, que já acabou. E em alguns casos até inverteu, como no caso da França. Ok? Ponto 1. Ponto 2. Nós não podemos comparar a Liga Portuguesa com a Liga Francesa, nem com a Liga Espanhola. A Francesa cada vez menos, mas com a Espanhola, com a Inglesa principalmente, porque eles são Liga Tier 1. O que é que isto quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto Liga Tier 1? Estes são os melhores jogadores do mundo. Sim. São aqueles que vão às finais das provas, os clubes vão às finais das provas e eles conseguem exportar aquele produto. Claro. Porque toda a gente quer ver os melhores jogadores do mundo, quer ver os Mbappés, querem ver os melhores jogadores do mundo. Sim. E então eles conseguem vender aquele produto. E então interessa-lhes que haja competitividade. Porquê? E que haja equilíbrio competitivo alargado. Percebes? Porque tem mais jogos que são emocionantes, que eles conseguem vender para o produto é mais apelativo, no fundo. Exatamente. Claro. Portugal não tem essa realidade. Certo. Nós fazemos 8 milhões de euros. O nosso produto é apelativo para nós só, não é? Para o adepto de cada clube. Nós fazemos 8 milhões de euros. Pois. Podemos melhorar aí, também é verdade. Mas mexe a agulha em 180. São 8 milhões de euros de direitos internacionais e nunca mais vendem mais que isto. Sim. Sabem quanto é que a Bundesliga... E há de ser os imigrantes, não é? Quem vê é os imigrantes. Sim. E agora os turcos. Por causa mas vê, sabes quanto é que a Bundesliga recebeu no anterior ciclo de negociação pelos direitos televisivos para o Norte de África e Médio Oriente? A Bundesliga. Um palpite. Arredondado. Mais ou menos, sim. Mais milhão, meio milhão. 50? 200? Não, faço ideia. Zero? Pois. A Bundesliga, pois. A Bundesliga. Ou seja, tu pegas nos primeiros 6 da Premiership, pegas nos primeiros 3 da Liga Espanhola,
pegas mais 2 ou 3 da Liga Italiana, pegas mais 2 ou 3 da Liga Alemã, mais um PSG e mais outro da Liga Francesa, tu vais colocar os jogos de Portugal aonde? Vais quê? Passar a jogar às 10 da manhã? Ou às 3 da tarde de segunda-feira? Como é que nós vamos competir? Quer dizer, isso é ridículo. Se nós conseguíssemos pôr a Liga Portuguesa ao nível da Premiership, claro, mas temos mercado para isso, temos base comercial para isso. 80% da competitividade da nossa Liga vem das receitas das competições internacionais. 80% é da Liga Nacional. No caso da Liga Inglesa é 90 e tal %. A base nacional é que sustenta 90 e tal % das receitas todas da Premiership. Base nacional, leia-se, direitos internacionais e nacionais, por oposição às receitas das competições europeias. Certo. Okay? Sim. Ou seja, nós temos aqui claramente 2 tipos de mercados. Temos as principais ligas europeias, que lhes interessa vender as suas competições e que em alguma medida umas conseguem mais que outras. Inglaterra claramente, é mais de metade das receitas. Espanha parecido, Alemanha e França e Itália não tanto. E depois temos as ligas periféricas, que basicamente as suas competições nacionais valem relativamente pouco, e essencialmente aquilo que lhes traz visibilidade é a presença nas competições internacionais. Por isso, o maior problema para mim da negociação centralizada é a ameaça que representa a redistribuição para a competitividade europeia. Se me disserem, o objetivo da política é que o Benfica perca mais vezes que o Pevidem, ou com o Casa Pia, ou com... Epá, a redistribuição vai ajudar. Também não vai fazer assim tão mal, não vai levar isso assim tão longe, mas vai, sim. Mas vai, não é? Sim, vai haver mais competitividade, Isso, sem dúvida. A pergunta é, como é que nós vamos monetizar essa competitividade? Primeiro, ela é artificial, porque ela é feita à custa da base comercial dos 3 grandes, não é da base comercial de cada clube em si, é redistribuição pura. Vamos estar aqui com tangas, senão agora não tínhamos a concentração de receita que temos. Ponto 1. Ponto 2, como é que a vais monetizar? O Benfica, se perder com o Tondela, tu tens, se calhar, infelizmente o nosso clube tem um bocado essa característica, tem mais velhotes a rasgar o cartão e a dizer que nunca mais querem saber nada e a cancelar a Sport TV, a Benfica TV, do que tens adeptos do Tondela histéricos a comprar lugares anuais. Epá, não reconhecer isto é não ter a mínima noção do que é a realidade demográfica do futebol português. E tu vais lembrar aquela cena parola de olhar para fora e vamos copiar. Faz-se lá fora, tem que fazer aqui. Lá fora é quase tudo centralizado, então em Portugal também se faz. É o argumento que eu mais ouço. Mas sabe o que é que eu também sei? Dinamarca, Suécia, Finlândia, Alemanha, Itália, França, Suíça, todos têm pistas de ski. Epá, se calhar o que a gente precisa para desenvolver o país também é fazer pistas de ski. Vamos nos atar a fazer pistas de ski em Portugal. Pois. Pá, destes países nenhum come bacalhau de molhado. Se calhar também devemos acabar com o bacalhau de molhado em Portugal para ver se a gente cresce. Pá, este tipo de... Lá fora, a transposição das políticas, sejam elas económicas, desportivas, seja o que for, para Portugal, sem uma capacidade crítica que meta essa transposição à luz da realidade local, epá, eu gostava de ter uma palavra mais simpática, mas é parola. Quer dizer, é céfala. Eu não tenho outra maneira de descrever isto. Não é? Até me podem provar que a centralização é a melhor coisa do mundo, mas não me digam isso. Claro, faz argumentos válidos, não é? Sim. Não é? O meu maior problema com isto é que se tu olhas para 2019, estou sempre a falar de 2019 porque quando fiz estes cálculos todos foi durante a pandemia e não queria que os números estivessem contaminados. Dos 16 clubes que passaram aos oitavos de final da Champions, passaram a fase dos grupos, Benfica e Porto, que nesse ano participaram na Champions, eram o 16º e 17º, porque o Benfica não passou aos oitavos, acho eu, só passou o Porto. Se os ranqueasse a todos, esses 16 mais Benfica e Porto, que davam 17, porque o Porto era um dos 16 e o Benfica não, eram os 2 últimos das receitas, com metade, quase um pouco mais de metade da receita mediana ou média dos segundos classificados. Ou seja, nós já temos aqui um hiato brutal de competitividade europeia. E agora o que é que não vamos inventar? Vamos tirar receitas aos grandes. Como se isto fosse eu acho que é praticamente impossível isto avançar, vai ter que avançar, mas a retirar receitas aos grandes não prevejo como é que isso vai ficar. Essa é uma. E como é que o Benfica, Porto e Sporting vão... São 6 votos, Guilherme. O problema é esse. São 6 votos. São só 6 votos. Não acreditas na influência nos clubes, nos tais jogadores emprestados, nas histórias das bilhéticas. Então vamos fazer. Então vamos ver os jogos ao Estádio da Luz e não vamos ver fora porque aí estamos a dar dinheiro aos outros. Mais para quê? Acabaram de se tirar a nós. Opá, eu dou-te um exemplo.
Toda a A gente pessoa já vai ver um jogo no Moreirense ou em qualquer estádio, Braga, até etc. E os bilhetes ficam 3 vezes mais caros. Claro, mas a questão aqui é a seguinte: Já damos de vocês acham que o nosso atual quadro competitivo faz sentido com 18 equipas? Não, é demasiado. Porquê é que não é reduzido? Porque não passa a Assembleia Geral. Quem é que vai votar contra si próprio? Claro. Eu ainda esta semana escrevi 2 artigos, nestas últimas 2 semanas no Record, sobre uma proposta, não estou a dizer que é melhor, mas pelo menos põe-nos a discutir o assunto. E existem coisas muito giras que também outras pessoas da nossa bolha andam a pensar sobre, porque é preciso pensar o futebol português, é preciso discuti-lo, é preciso... Eu não consigo discutir direitos televisivos com ninguém. Discutir com o Tiago, que é uma pessoa que eu acho que é extremamente válida. Nós temos muitas estás de diferenças acordo, mas que sim. não estou de acordo, mas quer dizer, teve a coragem, veio ao debate, discutimos, as pessoas pensam pela sua cabeça, têm uma postura crítica sobre os meus fair play, argumentos. que ele podia não ter. Exatamente, não, fantástico. Nós precisamos mais disso, precisamos mais de exemplos como o Tiago Madureira. Não temos, não há debate, não há nada. Vocês Mas eu acho que fala-se pouco. Aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje é uma realidade. Vamos dedicar um programa aos direitos televisivos. Isto não existe. Em 500 podcasts possa haver, não existe. E se calhar, e mas muito por provavelmente, conhecimento e as pessoas, ninguém sequer. mas também há desinteresse, porque muito provavelmente não tem noção, não tem noção da dimensão que uma coisa destas tem, não é? E porque provavelmente este arrisca-se, isto não é um episódio popular, isto arrisca-se a ser dos menos ouvidos, porque as pessoas chegam a um ponto de uma cagar para isto. O que interessa é continuar a ir ao estádio, o que interessa. Mas a verdade é que quando isto começar a mexer diretamente com aquilo que é, eu não posso admitir, pelo menos eu, enquanto benfiquista, que a tal renegociação dos direitos que terá de acontecer me vá prejudicar quando eu sei perfeitamente que a todo o estádio fora que vou estou-lhes a dar de comer. Guilherme, há um número que mata já isto. Em 10 anos a perda potencial do Benfica é um novo Estado da Luz. Com 25 milhões de anos, vezes 10 dá 150 milhões. Quanto é que custou o Estado da Luz? Mas isto não pode, ou seja, a questão é... Não pode, depois vamos ver. Vamos ver. A questão não é, eu não sou contra aqui pessoalmente, agora tentando ir ao contraditório, que não é bem, eu não sou contra que os clubes pequenos tenham mais dinheiro, acho que aqui ninguém está contra isso. Não, aliás, a proposta que eu fiz agora no Record, que não é uma proposta que eu acho, este é o melhor modelo do mundo, é uma proposta de pensemos nisto, ok? Vamos trazer mais gente para a discussão, quer dizer, há gente super talentosa e inteligente e que até tem mais conhecimento de outras competições e com ideias válidas. Vamos discutir isto. Tenho tido realmente uma sorte enorme, porque desde que me dediquei mais a isto, dentro do universo benfiquista, conheci pessoas uma capacidade intelectual brutal, que tem uma paixão grande por isto e tem boas ideias no servir o Benfica, mas também noutros movimentos. A proposta que eu fazia era a seguinte: passamos a ter 10 equipas a jogar 4 voltas. O que é que isto vai fazer? Vais ter muito mais jogos, vais ter mais jogos entre os grandes, que são jogos que o ano passado valem 450 mil telespectadores, assumindo, isto também pode ser simplificadora, que a assistência é proporcional à valorização dos direitos, ao número de espectadores. Assumindo isso, pode ser menos, pode ser mais, podemos depois ver isso, mas assumindo isso, tu com 10 jogos, 10 equipas a 4 jornadas, a 4 voltas, ias ter primeiro 36 jogos em vez de 34. Precisávamos mais 2 datas. Pronto. Segundo, ias multiplicar os jogos grandes entre eles e os jogos grandes com os pequenos. Por isso, os pequenos que fizessem parte desse grupo de, vamos, se quisermos incluir o Braga nos grandes, dessas 6 equipas que sobravam, não é? 6 mais 4, essas 6 equipas iam aumentar as receitas em 61%. Mas e diz-me uma coisa, essas 6 os grandes, equipas, 18 a 21. Essas 6 equipas, quem é que seriam os 10 primeiros? Sim, então. Ok, então já não seriam tão pequenos quanto isso. E cresceriam 61% em termos de receitas. 61%. Mas acho que criaríamos uma liguilha, uma liga europeia no próprio país, não? Mas é assim, Portugal tem 10 reduzir... milhões, Guilherme. A Baviera tem 2 clubes numa área populacional de 14 ou 15 milhões. Nós em 10 milhões queremos ter 18. França tem 6 vezes mais população, tem os mesmos clubes que nós. Nós já queremos ter clubes per capita, valores muito, muito superiores aos das outras economias, porque a gente não tem noção que Portugal é pequenino. Olha, a Liga Escocesa tem 3 voltas, e o Fosso tem 3 voltas, tem 4 voltas. Mas e o Fosso que essa própria, eu estou a perguntar mesmo para a discussão saudável, o Fosso dessas 10 equipas e aumentar muito para as outras todas que estão abaixo e que um dia vão ter que subir para a Primeira Liga. Mas, Guilherme, como aumenta, não é? Agora, quando passas da segunda Liga para a Primeira.
Mas não é tão grande como criarmos uma bolha, digamos uma ilha onde há uma liga a 4 voltas com 10 clubes e depois todos os outros estão completamente cá para baixo. O fosso arrisca-se a ser maior. Não, mas ou há forma de o colmatar. Está bem, na época em que eles não estão na liga, porque se eles subirem, o orçamento deles passa de 10 para 100. E têm 3 ou 4 meses para uma pré-época para comprar jogadores e criar infraestrutura e investir para crescerem. Mas e há estrutura para um clube que acaba de subir de uma segunda divisão e a seguir tem 100 milhões de euros no bolso para começar a fazer uma equipa? Tu já tiveste clubes que subiram de divisão e foram à Champions. Eu não sei se Paços de Ferreira naquele ano que ficou em terceiro, na época anterior não tinha descido, ou na segunda, ou assim. Mas tiveste o Moreirense que acabou em quinto ou em quarto e tinha subido na divisão no ano anterior. Quer dizer, eu não vejo isso dessa maneira. Porque é que eu pensei nisto também? Porque um dos argumentos muitas vezes usado é que nós estamos a ficar atrás da Holanda por causa da melhor, porque a Holanda distribui tudo por igual, e por isso é que tu tens um fenómeno de um Ajax ter receitas comparáveis à do Benfica num país com 17 milhões de habitantes e muito mais dinheiro. Porquê? Porque em Portugal não teria central, muito mais, não teria muito mais, mas lá dividem tudo, até receitas europeias, aquilo vai tudo, é tudo para todos. Existe muito argumento que como as equipas médias holandesas são maiores que as equipas médias portuguesas, depois na Conference League e companhia fazem muitos pontos e ficam à frente de Portugal. Por acaso há um grande amigo nosso, que é o Tiago Dinho, que já fez essa matemática e que mostra que não é bem assim, que isso é uma falácia. Mas mesmo assumindo que isso seja verdade, como é que este modelo, como está, vai mudar isto? Porque nós vamos tirar dinheiro a Benfica, Porto, Sporting e Braga. Porque o Braga uma vez... Dá para perceber mais ou menos quanto é que o Braga fez com os contratos e das minhas contas o Braga ia perder com a negociação centralizada, mantendo-se o bolo com o mesmo tamanho. Nós vamos tirar receita a estes 4 clubes que fazem 92%, aliás os 3 grandes fazem 92% dos pontos, by the way. Vamos tirar dinheiro a estes clubes, são 4, para dar a 14, quando desses 14 só 1 ou 2 é que vão às competições europeias. Por isso, eu não estou a ver como é que tirando de 4 que vão às competições europeias para dar a 14, vamos fazer que destes 14, aquele 1 ou 2 que vai, é que vai mexer a agulha. A virtude deste modelo, das 10 equipas a 4 voltas, é que tu realmente, tipo, não só não tiras receitas aos grandes, como crias receitas para os ditos não grandes, ok? E o aumento das receitas é substancial para aquelas equipas que depois vão à Europa. Não é? Independentemente depois de como é que se há negociação centralizada, se não há, isso depois é outra discussão. Mas só por teres menos, consegues manter a receita global. Eu fiz as contas, tinha poucos dados, por isso há aqui margens de erro grandes, mas com base nos dados que eu tive das audiências do ano anterior, de vários jogos, as contas que eu fiz é que com 10 jogos desculpem, com 10 equipas e 10 equipas a 4 voltas, nós íamos ter sensivelmente o mesmo número de telespectadores, mantendo-se a média de espectadores por cada jogo grande com pequeno e jogos pequenos. Okay? E isto, a grande virtude daqui, o ganho, vinha da concentração em menos clubes, das mesmas receitas. Mas é que lá está, aí mesmo os jogos pequenos não seriam tão pequenos, ou seja, podia ser um Vitória de Guimarães-Famalicão, que hoje em dia já é um jogo que até apelativo a toda a gente. Não sei se é, sinceramente. É capaz de chegar aos 50 mil. Não, está bem, ok. Mas nunca terá 200 e tal mil, que é o que tem um grande quando joga com pequeno. Sim, mas para quem gosta de futebol, se calhar já é um jogo mais interessante para ver hoje em dia, não é? Mas eu não sei se temos assim tantas pessoas em Portugal que gostam de futebol. Gostam do seu clube, achas? Pois. Eu sou um deles. Eu só vejo jogos do Benfica. Sinceramente, eu não vejo a final da Liga dos Campeões. O Guilherme também. Eu só vejo jogos do Benfica. Para mim, Benfica. Eu por acaso vejo a Liga Portuguesa, vejo quase os jogos todos. Para mim. Mas isto agora é idiosincrático, não é? Sim, e até acho. Minha sogra vê os jogos todos. Claro. É uma viciada em futebol, vê os jogos todos. Sim, mas Pedro, posso garantir que um Guimarães-Famalicão é mais atrativo de ver do que 90% dos jogos da Liga Francesa. Pois, é capaz. Eu digo-te, para mim, futebol é italiana, se calhar arrisco-me a dizer que eu não consigo ver a Liga Italiana, por exemplo. Não vejo jogos nenhum que seja o Benfica. Pois não, eu prefiro ver o Benfica Pevidém do que ver o Real Madrid com o Barcelona. Porque para mim Benfica é a identidade, é a família, sou eu, é o meu pai comigo ao colo a ver os jogos. Claro, sim, há uma questão sentimental. Para mim eu prefiro ir para o Estado da Luz ver o Benfica Pevidém do que ver o estou a perceber. O Real Madrid Barcelona. Claro. Sorry. Não, há de haver muita gente assim. Não sei se eu sou a norma. Não, mas não sei se és a norma também. Também, se calhar, eu sou um bocado um exemplo extremo. Eu acho que, sinceramente, não me lembro da última vez que vi um jogo que não fosse do Benfica.
do princípio ao fim. Eu gosto de futebol, mas eu acho que o Portugal gosta de futebol. 18 anos federado e tive alguns anos ainda ganhei. Eu acho que Portugal gosta de futebol, o povo gosta de futebol mais do que. Acredito que eu sou um extremo, acredito que a minha sogra é o outro extremo e acredito que alguns ali no meio estará o mediano. A prova disso também é os jogos da Champions League, quando dão por exemplo, na TVI, aquilo tem audiências. Mas o que é que isso conta para o. Não é? Não, estou a falar agora do povo gostar de futebol. Mas percebes, o problema é que se tu não consegues monetizar, claro, quando a TVI compra ainda ganha alguma coisa com a publicidade. Mas lá está. Eu sou muito cético relativamente à capacidade de fazer crescer as receitas atualizadas à inflação ao modelo 2015, se quer mantê-las, por causa da mudança da estrutura que é quem compra os direitos, da cartelização dos direitos, não é? E que agora nós vemos muitos presidentes dos três grandes. De vez em quando, por acaso, não se ouve muito Varandas falar disto, por exemplo. Ninguém tem um pensamento sobre isto. Ninguém tem um pensamento sobre isto. Mas porque ainda não lhes tocou? Não sei, sinceramente não sei. Para mim é um puzzle. Nós estamos a falar de uma das maiores fontes de receita dos clubes. Eu vi uma entrevista do recente do diretor executivo da Liga, do Rui Queiro, ao Record, que teve meia hora a falar sem dizer nada, não respondeu uma única pergunta. Foi uma coisa surreal. Mas é possível renegociar isto? O que é renegociar? O diploma? Sim. Não, é que isso era uma coisa que é importante já agora, que é em que ponto é que estamos? Estamos a falar de 2028, 2029 é o deadline, certo? Não, o deadline é já para a próxima época, que temos que submeter um modelo, ou temos, entre aspas, a Liga e a Federação têm que submeter um modelo à Autoridade da Concorrência e ao Governo sobre a negociação centralizada. Portanto, ao final da época 25-26 temos que ter um modelo, certo, não quer dizer que já tenhamos que ter os negócios fechados, mas temos que ter daqui a um ano e qualquer coisa, temos que ter um modelo já definido. Sim. Pronto. Neste momento o que é que existe? Existe um decreto-lei. Existe a lei que obriga a isso, que foi promulgada em março de 21. Que existe, que obriga em que 2028-29 já esteja implementado. Yep. Não é? Pronto. Então, temos um ano e qualquer coisa para as entidades competentes definirem um modelo para o qual se vai avançar. E o que é que temos de trabalho feito? A Liga Centralização foi criada em 2021, se não estou em erro. Pouco a seguir, após a decisão do Governo. O que é que eles têm para mostrar até agora? A única coisa que eles mostraram até agora foi um pedido de ajuda a um conjunto de consultoras, em que dizem, diga-nos o que é que a gente está a fazer com isto. Creio que das 5 ou 7 que foram escutadas, só 3 é que acabaram por responder. Dessas 3, 2 delas dizem, o melhor que vocês têm a fazer com isto é darem-nos para a gente tomar conta disto. A outra, que era a da Nomura, uma era da CVC, a outra era da empresa do Kohler, do Porto, como é que se chama? Da Quadrantis, e a outra era da Nomura. Honra lhe seja feita, a Nomura foi a única que disse, para vocês maximizarem a receita, devem arranjar um parceiro que faça isto, arranjar aqui um mecanismo de leilão para isto, estes são os vetores importantes da negociação, Ou seja, eles ofereciam serviços de... Fez uma consultoria correta, digamos assim. Para o processo da venda. Vira o micro, está para cima. Desculpa. Isso. Da venda, e depois a partir daí logo se vê. Foi isto. Portanto, e houve 2 que o que disseram foi entrega-nos isso, a gente faz a e meteram números em cima da mesa. Um dava 200 e tal milhões, outro já não me lembro quanto é que dava, não sei se me dava 300 ou assim uma coisa. Diziam eles, mas uma coisa é o que eles acham. Depois nas negociações, mas ficavam donos das receitas em perpetuidade. Ou seja, para todo o sempre tinham direito a X% das receitas da Liga, não é? Dos jogos, desculpem, do bolo que fosse negociado. Ou seja, não havia uma exit strategy. Não é? Tipo, se aquilo corre mal, como correu em Espanha, neste momento temos Barcelona e Real Madrid à porrada com a Real Liga Espanhola, porque a Real Liga Espanhola lembrou-se de vender os direitos a 30 anos para não sei quantas geografias. Real Madrid estavam contra. É nisto que o Benfica, Porto e Sporting se vão meter. É nisto, olhem para a Espanha, não é? Mas já se deviam estar a meter neste momento ou não? É que não há uma posição de nenhum deles, não é? Não há nada. Que eu saiba, não existe um pensamento estruturado que seja público dos clubes sobre isto. Não vejo. E depois há uma parte há bocado que eu não desenvolvi, que eu acho que é fundamental também para perceber esta dinâmica. Qual é o modelo do futebol português? O modelo do futebol português, Tier 2, é um modelo de valorização dos jogadores.
seja da própria formação, seja através de importação de jogadores com talento, que não têm ainda visibilidade ou capacidade para ir para os plantéis dos principais clubes, mas que vêm para Portugal. Portugal é um mercado muito apetecível, é ser o bilhete mais barato para a Champions. Quem quiser ter uma equipa na Champions, Portugal, não é? É capaz de ser o mais barato, quando não vais à Champions, não vais à Premiership, arranjar um clube para meter na Champions, sim. Não há dinheiro para isso. E se nós continuarmos a ter boas prestações a nível europeu, nós vendemos o Darwin porque jogámos contra o Liverpool e fez um jogão. Não é só, mas também, foi sobretudo Renato Sanches com o Bayern Munique. Quer dizer, nós temos que as equipas portuguesas têm que chegar longe, e longe aquilo leia-se o que é razoável, e tipicamente temos feito, oitavos de final, quartos de final, de vez em quando, para dar palco a estes jogadores, para que depois não temos qualquer condição de os manter. Não vale a pena, quer dizer, ninguém paga 14 milhões ano ao Bernardo Silva no Benfica. Ninguém paga. Uma coisa que me salta. Desculpa, há aqui este romanticismo, eu sei que, até olha, o Francisco é um deles, que não quer vender jogadores, não sei o quê. Isso não existe. Nós não temos 16 milhões para dar por ano ao Bernardo Silva. Não vamos aqui com, não é? Tipo, não temos, enquanto o grosso das receitas, e não estou a dizer que nunca teremos, mas enquanto o grosso das receitas vier do mercado nacional, e em Portugal o grosso das receitas do futebol vem 80% do mercado nacional, nós não temos capacidade de pagar aquilo que outros clubes de mercados com 80 milhões têm para pagar. Isso nunca vai acontecer. O que é que pode mudar? A expansão da Champions. Porque, ao contrário de Portugal, na Europa, não existe a concentração de adeptos que existe. Tem um mercado de 440 milhões, só a Europa, que tem o clube com maior representatividade. Se tiver 5% dos adeptos é muito. São 5% de 441 milhões. Ali tem que haver competitividade para ativar todo o mercado. Enquanto em Portugal, para tu ativares o mercado de futebol, tens a malta engaged, precisas ter 3 clubes com hipótese de ganhar. E ativas 94% do mercado. Na Europa, precisas só ativar a todos. Por isso, na Europa tens que ter redistribuição. Porque senão, se é sempre o Bayern Munique a ganhar, metade da Europa ou mais está desligado daquela gaita. Tens de dar uma hipótese a todos. E as receitas da Champions têm sido a ser redistribuídas. Sim. Por isso, o que nós precisamos é depender cada vez menos das receitas do nosso mercado nacional, que é pequeno e não tem dimensão. O Benfica está claramente limitado no seu crescimento pela dimensão do nosso país, e esperar que a Champions aumente a capacidade de gerar receitas e que nós dependamos cada vez mais das receitas europeias, em termos de volume. No dia que isso acontecer, o Benfica pode voltar a ser campeão europeu. Mas o Benfica pode voltar a ser campeão europeu no dia em que jogar em Portugal seja um teste a sério para depois ir lá fora, porque eu também acredito que uma das coisas que acontece... Nós somos o principal fornecedor, não é? Não, mas o que eu acredito é que atualmente, face à decalagem que existe entre os 3 grandes, 4, 5, para tudo o resto é tão grande que em Portugal é uma palhaçada. O Benfica leva uma tareia do Feyenoord, agora vamos ver como é que vai acontecer. Mas ganhámos antes ao Ajax e ao PSV, por isso calma. Mas a questão não é, mas o que eu quero dizer é que a nível de competitividade, o que o Benfica, o que o Porto, o que o Sporting, o que estas equipas apanham na Liga Portuguesa é uma palhaçada em relação àquilo que apanham quando vamos lá fora. Qual é a solução que tens? Vais arranjar mais 10 milhões de habitantes para distribuir pelo Moreirense, para eles não serem 5 mil. Mas é os Moreirenses da vida terem um plantel mais capacitado e os jogos por aí vão ser mais atrativos. Guilherme, eu voto em ti. Onde é que vais buscar o dinheiro? É isso, como é que faz? Isso eu não sei, mas eu não fui eu que fiz esse modelo, mas à partida há dinheiro para fazer essa. Tu vais tirar aos grandes para dar aos pequenos. Não podes tirar aos grandes. Então não tens dinheiro para dar ao Moreirense. Vai ter que haver mais dinheiro. Então como é que valorizas? É o que estamos à espera, não sei. O Rui Queiro, pelos vistos, também não sabe. Porque o Ensa também não deitou nada cá para fora. Mas isto é uma demagogia. Porque vamos pensar Bem-vindo ao lado bom da força. Pronto, porque isto é... Não, eu tenho a minha opinião, vocês já vão percebendo nesta conversa qual é que é. Por um lado, acho que a centralização é importante para os clubes, para os restantes clubes da Liga poderem crescer enquanto clubes, ter jogadores e serem mais competitivos, principalmente aqueles que depois vão à Europa deixarem de fazer figuras tão tristes como tem acontecido, em que a decalagem de qualquer clube que vá a uma Liga Europa, tirando o Porto que agora está lá por acidente, que vai à Liga Europa é enorme, e nós vemos clubes portugueses perderem com clubes estrangeiros que nunca ouvimos falar, e depois pomos a pensar, mas o porquê. Aí eu acredito que o caminho é, vamos dar hipótese das equipas pequenas terem melhores jogadores. Agora, também acho um perigo dar
triplicar naquilo que é as receitas, clubes que nunca tiveram essas receitas na mão e que o nível de estrutura não tem nada a ver. Como o Benfica. Mas só para terminar, se o objetivo é tornar isto competitivo e pôr mais clubes na Europa, então os clubes que estão na Europa têm que ter sucesso na Europa para podermos crescer no ranking, Claro. e com isso meter, qualquer dia só vai uma Por Champions. isso é que isto é um problema de quadratura do círculo. Pronto. É impossível. Como é que, a pensar nisto, se vai tirar dinheiro aos únicos que têm a possibilidade de fazer Portugal crescer no ranking da Rodrigo, da Europa? Guilherme, mas o Pedro explicou exatamente isso. Uma maneira é a reformulação dos quadros competitivos. A questão aqui Mas há é que clubes que vão tu perder. se só te derem os 180 milhões, se valorizarem o produto que tu tens para vender por 180 milhões, Eu faço outra ficas, pergunta. não passa, vai acontecer exatamente Eu isso. faço outra pergunta. Eu estou a retórica. pôr uma perspectiva mesmo para burros, para toda a gente perceber aquilo que eu Posso fazer uma que eu estou pergunta aqui a dizer. retórica? Há qualquer coisa aqui que Deixem-me fazer uma pergunta de retórica. O Benfica, Portugal tem 3 diários desportivos, certo? O Benfica tem a atenção mediática que tem. Todos os dias temos 3 jornais desportivos a falar do Benfica, uma secção do Benfica. Mesmo com este escrutínio mediático, nós compramos um padeiro no Paraguai por 2,8 milhões. O que é que tu achas que vai acontecer quando mandas 6 milhões para o Moreira de Cónegos num clube que não tem escrutínio nenhum? é isso, mas era aqui que eu queria dizer. É como é que Pois, de ele percebeu repente, isso. era aqui que eu estava a dizer, Quem não como tem é, unhas para tocar guitarra, no fundo. como é que de repente um clube que tem 2 milhões passa a ter 6 milhões, agora em números aqui muito, muito simples, ou vamos falar num clube que está habituado a ter 10 milhões e passa a ter 30 milhões ou 35 milhões, quer dizer, Bem, se fores romântico, esse clube passa a ter capacidade de ter um gestor com alta qualidade. Claro. Continua a ter uma base comercial que não estamos a falar só de compras de jogadores, estamos a falar de clubes na Primeira Liga em que não há água quente. Está bem, estamos a falar de clubes que têm médias de assistências de 2.500 pessoas. Exato. Claro, não há massa crítica. Exato. É difícil. Mas não achas que melhorando, trazendo melhores jogadores, Está bem, ou não vamos trazer melhores, mais pessoas ao estádio? Estava a dar tudo a todos, não é? E unicórnios, e arco-íris, e Kumbaiala, todos a dançar à volta da fogueira. A questão é onde é que eu vou buscar o dinheiro? E o meu contributo é, a minha única maneira que eu estou a ver aqui é a reformulação dos quadros competitivos. Diminuir a quem temos que Mas quem é que falou nos 300 e tal milhões? Está no estudo da UI, possam ir para ir ao site Pronto, e sacar. E onde é que eles vêm? Esses 325 milhões não são referidos de onde vêm, eu sei de onde é que eles, ou melhor, são referidos no sentido que eles citam um anterior estudo que não foi público e foi efetuado por uma outra consultora, que eu não posso divulgar porque me foi cedido de forma, pronto, não oficial, em 2019. Sim, mas aqui Muito melhor escrito que o da UI, Mas repara, mas Já já é temos. possível, mas então é isso. Tu basicamente estás-nos a dizer que daquilo que sabes, não há, esse dinheiro não existe. Não, para mim, na minha opinião, não. Mas desculpa lá. Mesmo que não queiramos agarrar-nos a isso, referiste há pouco os valores que foi vendidos as transmissões em França. Portanto, é um valor atual e que tu podes comparar com a França. 500 milhões num país com 60, pá, estamos a brincar. E em Portugal vamos fazer 400 ou 300 e tal. Então, mas está tudo doido. Epá, eu não Tens sei. aqui uma referência concreta e atual, quer dizer, que não é hipotética. Não é? Aconteceu, acontece, é o que está a passar-se. Por isso é que eu pergunto-me, quer dizer, eu chego à altura em que, mas que quem pensa ao futebol anda a fazer o quê? Nós estamos a 4 anos disto acontecer. Achas que a malta só se vai o preocupar? início. Sim. Achas que a malta só se vai preocupar realmente quando lhes tocar? Não, acho que isto vai começar a aquecer para o ano, porque para o ano eles têm que fazer proposta do modelo Isso de é mesmo a repartição. português, não é? É mesmo a tuga. E depois tens um problema. Que Aqui já se fala. tu tens aqui um problema, uma quadratura, eu vou-me partir a rir com isto, porquê? A Liga, qual era a ideia deles? Ninguém ser prejudicado. Então qual era a única maneira de ninguém ser prejudicado? É não respeitar a chave de redistribuição que tinha sido anunciada. E então, o que é que eles faziam? Os direitos ficavam, ninguém ficava a perder, e à medida que o tempo ia passando e depois os direitos iam valorizando, porque eles acreditam que tem uma estratégia comercial para valorizar os direitos, eu não acredito que isso vá que isso vá resultar em alguma coisa, mas pronto, quer dizer, isto é o que é. Eles iam aumentando as receitas dos pequenos. Tem 2 problemas isso. Primeiro é que na altura o secretário de Estado disse logo, amigos, o decreto-lei diz diminuição das desigualdades. O que, se não aumentar o bolo, matematicamente tens que estar a diminuir os grandes. Isto é matemática, cara. Isto não é opiniões, não é? Se o bolo não aumentar, para diminuir a desigualdade, tens que tirar aos grandes para dar aos pequenos. Quer dizer, isto não é ciência de foguetões, não é? Pronto, terceira classe, um gajo sabe tomar sobre aí e dividir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acredito que a estratégia comercial vá
porque o grande delta da valorização dos direitos foi a estrutura de mercado que existia em 2015 e que neste momento a Autoridade da Concorrência matou e retirou esse poder ao futebol, permitindo a concentração dos operadores na Sport TV, coisas que a própria OCDE é contra. Eles falam da questão da integração no vertical ser um obstáculo à concorrência. Quem quiser ter um canal desportivo para distribuir nas boxes vai negociar com quem? Com a nós, com a Mel e com a Vodafone, que são os proprietários da Sport TV. Claro. Acha que vai ter condições concorrenciais justas? Quer dizer, mas como é que... Sim, está claro. Eu acho que temos que ter em conta o mercado daqui a um ano para voltar a falar do tema. Já há de haver mais dados em cima da mesa e a coisa já vai ser mais engraçada. Eu gosto e quero que me fales um bocadinho mais. Eu estava aqui a pensar na proposta. Acho que também o facto de estares aqui connosco também tem que se valer para nós singrarmos as nossas ideias. Eu ia dizer algo sobre essa proposta que é: e não achas que isto vai ficar mais aborrecido? Mas a verdade é que a malta quer ver Benfica Sporting e Benfica Porto e Porto Sporting e tudo mais. Onde é que uma taça da Liga ficava neste modelo? Nós precisávamos, no modelo que eu propus, das 10 equipas, precisávamos mais 2 datas. Para mim, acabava com a taça da Liga. Ou então, a própria taça da Liga são 2 jogos entre os 4 primeiros. É que neste momento é praticamente isso. Não é isso, mas quase, não é? Já está-se a tentar transformar, ou seja, para evitar que aconteça, engraçado porque aconteceu pela primeira vez, mas para uma final Estoril-Braga, que não tem interesse nenhum, o modelo que temos atualmente é um modelo que privilegia só basicamente jogos grandes. Tu já respondeste à tua pergunta. O Estoril-Braga não tem interesse nenhum. Então o que é que tens que fazer? Criar uma competição com mais jogos que interessam. Menos jogos de 25 mil espectadores, mais jogos com 450 mil espectadores. Exato, não tem interesse numa final. Eu não estou a dizer que concordo relativamente ao Braga, porque o Braga por acaso tem boas audiências nos jogos com os grandes. Sim, mas eu estou a dizer para uma final, quer dizer, aquilo, a Final Four neste momento está feita de forma, está feita a pensar no negócio. Claro. Está feita a pensar na audiência, está feita a pensar nos clubes grandes. Não sei se é para pensar nos clubes grandes. Não será? É a receita. Eu quando antigamente uma taça da Liga era... Por acaso não sei qual é o modelo de distribuição de receitas relativamente à taça da Liga. Eu acho que por acaso não sei, isso não sei mesmo. Mas enquanto antigamente uma taça da Liga teria que ter, agora por acaso não estou por dentro, não sei quantos jogadores da formação e tinha que ter tudo isto para os clubes, pelo menos hipoteticamente pequeninos, conseguirem chegar a uma final de uma competição. Hoje em dia aquilo virou tudo e a taça da Liga é feita numa Final Four em que estão ali os 8 melhores, que vira para 8 melhores ou 4, agora já não sei quantos jogos. Eu também não ligo jogos acho que são 8, portanto são 4 jogos para a coisa chegar lá e se é uma Final Four é meia final e final, portanto é ver as datas, quais são os calendários, e percebermos o que é que traz mais competitividade, mais capacidade competitiva, mais criação de valor, porque sem isso sem ganhar competitividade nós tornamos na Albânia ou na Bélgica da Europa, mano. É a belgificação do futebol português. Nós tivermos, se nós dividirmos, vamos ver agora o Benfica começa a dividir o estádio com o Casa Pia e não sei o quê, o que é que vamos ter? 18 quê? 18 vitórias de Guimarães? 18 quê? Vamos a algum lado na Europa? Se calhar aqui vai ser emocionante até a última. Quem vai ganhar? Mas lembrem-se que isto é feito à custa da competitividade internacional e que nunca mais existe. Sim. Portugal passa a ir à pré-eliminatória da Liga Conferência. É ridículo. Nós temos a competitividade internacional, o relevo que temos, a importância que temos no mercado internacional por causa da concentração de adeptos em Portugal e de recursos em 3 grandes. Graças a isso temos 3 clubes de dimensão média alta europeia. Sem isso não temos. É tão simples quanto isto. Nós não vamos crescer mais com os outros, nós não vamos ter uma população maior que a dos outros, nós não vamos aumentar o nosso valor comercial, pelo contrário, a cartelização até diminuiu o valor potencial comercial dos direitos nacionais. Qual é a única maneira? E depois isto é tão ridículo. O futebol é a única área em que a malta pensa tudo ao contrário. Ou seja, nós agora tivemos o relatório Draghi sobre os desafios da Europa, o que é que a Europa precisa para recuperar o atraso face aos Estados Unidos, face à China, etc. Ele disse que há ali em 400 e tal páginas de diferentes setores, a questão da digitalização, a questão da soberania nacional, a questão do acesso a matérias-primas críticas para a produção de semicondutores, etc. Não sei o quê. Qual é a tónica comum a todas as suas recomendações de política? Concentração, crescimento de escala, ganho de competitividade. O que é que nós fazemos em Portugal?
partir tudo ao bocadinho, para termos pequeninos. As quintinhas. As quintinhas. Portugal, mas isto é uma questão cultural também. E que vem, vejam, Portugal tem 50% mais de emprego em microempresas do que a média da União Europeia. Qual é o problema disto? É que o valor acrescentado bruto de um trabalhador numa microempresa são 21 mil euros. O valor acrescentado bruto de um trabalhador numa grande empresa são 84. A gente vai pagar salários altos e ter empresas mundiais e competitivas e nem na fronteira da inovação. Somos o segundo país da Europa com a maior porcentagem da força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. E este discurso toda a gente o compreende na economia. Quando transportas para o futebol, ai não. Então, e transportando para o futebol, é possível no futuro próximo, e digo próximo, vamos pôr assim a 10 anos, voltarmos a ver uma equipa portuguesa a ganhar a Champions? Olhando aqui, não tanto para o lado competitivo, mas para aquilo que é a evolução ou não da parte económica dos três grandes, onde nós vemos um Porto a passar tremendas dificuldades, um Sporting que negociou com a banca e conseguiu ali não foi só isso, sim, mas conseguiu ali voltar também a foi estar isso, de pé, não foi não é? só isso. E um Benfica que anda ali muito à boleia daquilo que são os seus ativos, de poder vender ou não para poder equilibrar as suas contas. Parece que andamos sempre ali chapa ganha, chapa gasta, ok? É possível daqui a 10 anos, se as coisas estiverem assim, voltarmos a ver um clube português? Estás-me a fazer duas perguntas numa. Sim. Uma tem a ver com as contas, outras vem que se é possível. Primeiro a questão das contas. Sem o lado romântico e sem o lado benfiquista. Sim, sem dúvida. Não, mas eu tipo que eu raramente deixo o meu lado romântico nestas análises técnicas. O meu lado romântico. Tenho eu acho que eu e qualquer benfiquista, e digo muito que isto está ligado ao Benfica, sonhamos em voltar, acreditamos sempre que vamos voltar a ganhar uma Liga dos Campeões. Eu acho que é possível, já estou a dizer como, aliás, já ouvi Santos. Mas primeiro, isto é realidade. Mas primeiro, qualquer benfiquista tem esse sonho. Nós fomos a duas finais, claro que quando o modelo competitivo privilegiava equipas pequenas e eram eliminatórias, não é? Sim. Apesar do Porto em 2004 ter conseguido fazê-lo já numa altura que havia grupos. Mas isto para dizer o quê? Primeira parte da pergunta tinha a ver com a questão do chapa ganha, chapa gasta com todos os clubes. Que modelo é que nós temos? Nós temos um modelo, tipicamente as receitas operacionais não cobrem os custos operacionais. Eu não vejo mal nenhum nisso. Porquê? Porque o modelo do futebol português é baseado nas receitas extraordinárias. Valorizar os jogadores para vender. E somos os melhores do mundo. Somos os melhores do mundo. Claro que eu não gostei de vender o João Neves ao fim de uma época. É outro dado importante. O único jogador que se afirmou sem qualquer margem de dúvidas que o Benfica vendeu nos últimos anos foi um jogador que fez 3 épocas na equipa principal e ganhou outra maturidade e outra estaleca. E nós corremos o risco de andar a vendê-los à primeira oportunidade que temos e criar um problema de marca, que o jogador do Benfica não tem pernas para jogar na Europa. E depois estamos a dar um tiro no pé. Okay? Eu acho que eles devem percorrer ali 2-3 anos na equipa principal, ganhar maturidade, ganhar estaleca e depois mantendo aquele nível competitivo. Aí eu percebo que já não tínhamos capacidade para segurar, mas devem pelo menos fazer esse percurso. Tem riscos. Veja o que aconteceu com o António Silva, estava para ser vendido e de repente teve ali uns jogos maus e correu mal. Mas na minha opinião esse é o caminho. Mas o caminho tem sido esse, acho eu. Mas tipo, porquê que achas que esta vez o João Neves não passou por esse caminho? É que ainda por cima não estamos a falar de uma transferência de 100 e tal milhões. Está bem, mas isso aconteceu uma vez, não é? Quer dizer, não vendeste muitos jogadores. Isto é uma pergunta maldosa. 80 milhões ou 60 milhões mais prémios não é um mau negócio. Mas o jogador que tem o potencial que tem e que está a confirmar onde está. Está. Eu acho que está. Faça aquilo que a maneira como se afirmou Ruben Neves? Ruben Dias, desculpa. Não. Estou a falar, não, está bem, ok. E quantos é que não foram vendidos à primeira oportunidade e não se afirmaram da maneira que se afirmaram? Porquê que será que o Benfica desta vez, à primeira época, vendeu logo por um valor que não é assim tão irrecusável, acho eu? Ou não deveria ser? E ainda mais porque depois vendeste o Marcos Leonardo. Nós fizemos investimentos, assim, uma coisa, honra ou desonra, não interessa, mas o Rui Costa investiu fortemente no plantel. E obviamente que, quer dizer, não há milagres. Tu compras jogadores, começas a entrar no mercado, comprar jogadores por 20 e 25 milhões. Claro, e depois já os resultados não aparecem, claro. Na altura em que nós vendíamos jogadores por valores de 35, 36, comprávamos jogadores por 7, 8, não é? Não íamos além disso. Rui Costa nesse aspecto, independentemente das escolhas, e aí eu não me meto porque eu fui jogador de Tondela, que foi o cume da minha carreira. O que é que eu percebo de bola ao pé desta gente? Zero.
Okay? Sou adepto de bancada, treinador Sim, de mas bancada, analisando as coisas de fora, que é o que eu estou a fazer, faz-me impressão o Benfica ter tido a necessidade de vender o João Neves. A mim não faz impressão nenhuma, é o Pois, nosso modelo de negócio. É o nosso modelo de negócio. Nós temos receitas operacionais inferiores às receitas temos receitas operacionais inferiores aos custos operacionais, temos um déficit de exploração que compensamos com o nosso modelo de valorização. E é por isso que nós... E é isso que nos também dá. Porque é que nós temos custos operacionais acima das receitas operacionais? Porque gastamos mais com o plantel e mais ordenados, e por isso é que nós fomos comprar o melhor jogador da Liga Belga. E não foi só o Coxu, já tínhamos ido buscar o Witzel. E não é a Liga Belga que vem buscar o melhor jogador da Liga Portuguesa. Ninguém pensa, algum dia alguém se lembra, vocês lembram-se de algum clube holandês que tinha vindo buscar o melhor jogador da Liga Portuguesa? Eu não. Mas vem vários exemplos de portugueses irem buscar o melhor jogador da Liga Belga ou da Liga Holandesa. Porquê? Porque se calhar eles têm as contas equilibradas, mas depois tem o déficit competitivo que nós temos. Essa aposta, que é arriscada, na minha opinião, tem compensado. A questão do Porto é um bocado diferente, porque eu não acho que tenha sido um problema de modelo. Quando temos os dirigentes do Porto em bar aberto, em regime de bar aberto com as contas do clube, quer dizer, não venham dizer que é por causa da não valorização. O Porto valorizou e muito. Benfica, Porto, Sporting menos. Este ano é diferente, vou dizer uma coisa que os benfiquistas não vão gostar, mas a grande tragédia do futebol português nos últimos anos foi o Sporting não ter a competitividade europeia que a dimensão do clube merecia. Este ano está a ter, pronto, para mal dos nossos pecados, porque o maior problema do Benfica, não é o maior, mas um dos grandes problemas do Benfica esta época, pelo menos nas competições nacionais, é o Sporting, não é? Não estou a ver isto difícil de lá chegarmos, mas pronto, é acreditar até ao fim e apoiar até ao fim. E vamos ver se o Ruben fica até ao fim. Tudo mais não digo. Para bem que não. É os sonhos do Guilherme, não é? mas quer dizer, este é o nosso modelo e temos sido os melhores do mundo nisto. Digam-me outro clube do mundo que tenha valorizado os jogadores da maneira que o Benfica tem valorizado e realizado as receitas que o Benfica tem realizado. Depois podemos ter uma discussão se o gastamos da melhor maneira. Então o que é que falta para o Benfica ser competitivo na Europa? Falta a sua base comercial não depender tanto do mercado nacional e do mercado internacional. E qual é a única maneira? Contigo numa coisa. Evolução para a expansão da Champions. Pá, eu só vejo isso dessa maneira. Contigo numa coisa que é... Só numa? Já ganhei o dia. Nesta última análise não concordo com o facto de quanto piores as contas do Benfica estiverem... Quanto piores, calma. Tu olhares para os custos, tu vês que podes poupar ali muita coisa. Eu acho que nós devemos zelar... Certo, eu sei, mas estamos a ir... Tem empiorado nos últimos anos. Tiveste uma aposta desportiva Tudo bem. Que não teve resultados e isso refletiu-se na quebra de receitas extraordinárias. O que eu acredito piamente é que se continuarem a piorar, dá uma sensação que está a haver ali um travão, ok? Se nós estruturalmente deixarmos de ter a capacidade de valorizar os jogadores para receitas extraordinárias mais do que compensarem Não, o que eu quero dizer é que quanto mais aflito tiveres, menos vezes vais ter transferências de grande valor de venda. Porque o Benfica vai perder a capacidade de dizer não, eu não vendo por X, só vendo por X mais Y. Claro, sim, mas isso é fruto, mas espera aí, mas estamos aqui a confundir, é o cão que abana a cauda, não é a cauda que abana o cão. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Estás a dizer que o Benfica fez as maiores vendas nos últimos anos, e o que eu quero dizer... Foi nos últimos, a última venda... Na última década. Vendeste o João, vendeste... sim. Pronto, sim. O que eu acho é que cada vez mais o Benfica, se continuar no rumo que está a seguir, vai ter necessidade de vender à primeira ou à segunda proposta que lhe façam. Estás a perceber? Sei. Se calhar antigamente tinhas a capacidade de dizer assim, é como teres um imóvel. Eu tenho este imóvel à venda, mas só vendo por este preço. Tenho a capacidade de aguentar, venham com as propostas que quiserem, só a partir dos tantos é que eu vou vender. E eu acho que o Benfica... E é isso que eu sinto em relação ao João Neves, provavelmente, é que o Benfica, se calhar, teria todo o interesse em dizer assim, não, este gajo pela figura que representa, por tudo mais, vai ficar aqui mais um ano. Nós não discordamos. Agora, o que é que acontece? Temos que a realidade é como um comboio. E nós podemos ir contra ela, mas, quer dizer, isto normalmente não corre bem. Nós tivemos ali um ano em que investimos muito e não valorizámos quase ninguém, valorizámos o João Neves. O plano seria vender eventualmente António Silva, coisa não correu para aí. Certo, claro. Não tinhas outra opção, não tinhas outro para vender, não é? Certo. Se a época desportiva tivesse corrido melhor, se calhar tinhas, não é? Se calhar tinhas valorizado mais jogadores. Este é o tal risco de ter uma aposta em que tu estás dependente da valorização dos jogadores, mas qual é a alternativa? E isto não é incompatível com otimizar a estrutura de custos, claro, e ter estratégias de desenvolvimento, que aliás essa é a parte que depois mais me apaixona
enquanto economista, que não adepto, é o contributo intelectual que possa ser dado nessa dimensão, porque é a dimensão em que eu posso dizer alguma coisa. Claro. Porque eu não vou treinar o Benfica nem marcar livros. Claro. E nessa área, obviamente, nós temos que lutar o máximo possível por maximizar receitas. Eu tenho várias ideias que um dia gostava de falar, mas acho que hoje não é o dia. Mas sobre aumentar as receitas, Tem que fazer um programa racionalizar os custos, melhorar as contas o máximo possível para estarmos menos dependentes disso que tu falaste. Sem dúvida, esse trabalho tem que ser feito. E acho que existe muito trabalho para nós estarmos quase ali no break-even, ou mesmo até no break-even. Até tenho pessoas com mais conhecimento do que eu, que já fizeram essa análise e que me garantem que há ali um conjunto de otimizações que podem ser feitas, que podemos ter o equilíbrio operacional. Okay? E devemos ir. E o facto de nós vendermos jogadores não significa que nós agora vamos começar a estragar dinheiro. Okay? Agora, nós termos prejuízos operacionais por si é que para mim não é um sinal de má gestão num modelo que sobrevive à custa de receitas extraordinárias. E quando se diz que os clubes portugueses não são sustentáveis, estão sempre dependentes da venda dos jogadores, e o Amorim é sustentável? Está dependente da venda da cortiça para o estrangeiro. Quer dizer, isto é ridículo. Claro. Em todas as outras áreas da economia, a exportação, uma empresa que exporta consegue produzir produto para o mercado internacional, e que grandes empresas, espetáculo. No futebol, não são sustentáveis. É o que eu digo, o futebol é um jogo de malucos, em tudo o que é fora das quatro linhas. A sociedade, quando pensa futebol, na minha opinião, pensa tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo aquilo que vale para o resto da economia, para o futebol não conta. Percebo. Gostava de um dia perceber mas pronto, eu admito que, por exemplo, na questão da centralização, essa é uma opinião minoritária, e eu percebo que culturalmente, psicologicamente, socialmente, este apelo de vamos ajudar os pequeninos e é preciso distribuir e vamos ser todos iguais e não sei o quê, que seja apelativo, porque as pessoas têm uma natural aversão à desigualdade, e há experiências até científicas disso, até falo delas em algumas das minhas aulas. Sim, mas a questão é que analisando o negócio em si, claro, não computa, no BP, no business plan não faz sentido. E nós, ao sacrificamos a competitividade internacional em nome do equilíbrio interno, que nunca mais pois, mas quer dizer, entroncas aqui numa situação que é tal que as receitas dos clubes vêm de fora, não é? No fundo, citando um grande filósofo que hoje estou contente que já não esteja no Benfica, mas que durante alguns tempos estive. O futebol português não tem traseiro para duas cadeiras, Jorge Jesus. ou concentras para teres competitividade internacional, ou divides tudo e tens um campeonato interno competitivo, mas nunca mais na vida o Benfica vai dar 16 milhões pelo Rafa do Braga, porque não os tem para os dar. Vais-te nivelar para baixo, necessariamente. Ficaste preocupado, não é, Gui? Não, Sabe que a ignorância é uma benção. E portanto a malta toda está... A malta, como está ignorante em relação a este tema, ninguém tem bem a noção das coisas, não é? Sim, mas eu acho que é um tema que é muito fraturante e vai ser sempre até realmente as pessoas perceberem o que é que está em causa. É o que eu estou a dizer, a ignorância é uma benção. Portanto, agora... Mais vale não saber de nada, não é? Exato. Porque... Mas há uma altura que a fatura vai chegar, meus amigos, temos que tomar uma decisão. E neste caso nós lembrámos-nos de ti, porque tens sido das pessoas que mais têm falado sobre o tema e chamado a atenção para tal. Eu, infelizmente acho que tenho sido a única. Sim, mas no teu ponto de vista, e aqui acho que o facto de seres do Benfica pode levar as pessoas como um mortal a não levar a sério, porque isto é mais uma opinião do benfiquista, e claro que o benfiquista quer isto, está a pensar no Benfica e tal. Mas o Pedro falou nos grandes, mas quer dizer, apresentas as coisas com números, na parte prática. Ganhasse a Champions, mas tem que ter uma realidade sociológica, demográfica que o sustente. A malta fala do Leicester na Inglaterra. O Leicester vem de uma cidade com 500 e tal mil habitantes. Sim, claro, é incomparável. E normalmente teve uma injeção de capital na altura que foi uma coisa estúpida, não é? E normalmente teve a história e ganhou um. E deixa-me só dizer isto. E falta comunidade de futebol português. Quantas equipas diferentes já ganharam o campeonato em Portugal nos últimos 5 anos? 3. E em Espanha, em Itália e em Inglaterra? 3. Não, mas isso é igual, claro. É pior. Sim, sempre tiveste Juventus 7 anos seguidos. Sim. Não é? Tem Inglaterra. Na Alemanha tiveste o Bayern, não sei quantos. Só agora com o Xabi Alonso. Sim, a Inglaterra vai em 4 ou 5, não é? O City vai em quantos? 4 ou 5? 3. Quando é que foi a última vez? Quando é que foi a última vez que o Atlético foi campeão?
Pá, então afinal não é a centralização que traz o equilíbrio competitivo e não ganham sempre os mesmos? Pensava que era isso. Pois. Afinal não. Olha, e o fenómeno dos investidores? Há aqui duas visões, não é? Que há o investidor a visão pura do investidor que investe para ter um retorno. Vampiro. Sim. E há o investidor Benevolente. É amigo da malta. exato, que é o gajo Eu não porreiro. acredito no gajo porreiro. Acho que o tempo de Jorge Brito já lá vai. Tenho uma dívida de gratidão imensa ao Jorge de Brito, mas o Benfica e os clubes não podem viver Jorge de Brito. As coisas têm que ser racionais, os investimentos têm que ser calculados porque Até porque não têm é que ser sustentável ao sustentáveis. longo do tempo. Não Tem que ser sustentáveis. Nós tínhamos há 2 anos, foi quando eu fiz as contas, mais de 60 fundos americanos na Europa a comprar clubes. Isso não é razão para isso, é que os balanços dos clubes estão tipicamente subavaliados. Porquê? Jogadores, principalmente clubes de formação, porque os jogadores formados têm valor zero nas contas, não é? Pois. No balanço. Quer dizer, o Sporting terá capitais próprios perto de zero, não é? Ou ligeiramente acima de zero. Então, o Sporting vende Gonçalo Inácio e Gyökeres. Exato. E olha, Quer dizer, o Gyökeres está contabilizado a 20. Se vender por 100, são 80. deixa-me só concluir aqui o que eu não queria estar errado. Mas na Premier League, que é a liga mais competitiva do mundo, desde 15-16 foi o Leicester, portanto aquele milagrezinho. Leicester, sim. Daí para cima só 3 é que ganharam a liga. Portanto o Chelsea uma vez, City, Liverpool, City, e este ano caminha mais Mas uma vez este ano para o sessão City. centralizada, como é que é só o City a ganhar? Eu acho que aqui o tema não é vamos ter mais equipas que possam ganhar os campeonatos, vamos Sim, ter também estou a mais exagerar equipas agora, que estou a brincar. tornem o espetáculo mais atrativo. A verdade é que perante isto, mesmo numa liga espanhola, nós não nos podemos esquecer. Mas tu achas que o Málaga, problema- por exemplo, o Benfica foi lá e levou um banho de bola desgraçado. Portanto, aquela que é a diferença de todos os clubes para baixo, do quarto lugar para baixo, para um Real Madrid, continua a ser abismal. Continua a ser Também abismal. temos 4-0 Atlético. Exato, mas continua a ser abismal. Mas aquilo que é a potência entre esses clubes da Liga Espanhola e 99% dos clubes da Primeira Liga Portuguesa, pá, é muito grande. Se isso vai mudar, vai ajudar a mudar, penso que sim. Se for realmente a tirar aos grandes para dar aos pequenos, acho difícil que isso. Aliás, se isto ou há uma revolução, ou vai ser muito difícil os presidentes dos 3 grandes Claro, mas embarcarem nisso. o Pedro explicou que é os 3 grandes valem 6 votos. Portanto, vai ser difícil. O caminho Eu ou as estou coisas convencido. O Braga perde com esta chave de redistribuição que foi anunciada, mas aproxima-se dos grandes, porque perde menos que os 3 grandes. O G15. Agora, qual é o mérito desta proposta dos 10 clubes? Que mais uma vez não acho que seja a melhor solução, que seja a única. Foi uma que eu experimentei. Podemos pensar playoffs, podemos pensar essas gaitas todas. É que de repente o Braga está a ganhar Benfica, está a ganhar Sporting, está a ganhar Porto e estão a ganhar mais 6 clubes. Ou seja, de repente na Primeira Liga já tens a maioria dos votos. Depois lixas-te com a Segunda Liga. Mas já tens a maioria, pelo menos, de votos na Primeira Liga, não é? Pois. É que é preciso ver estes equilíbrios. Onde o governo devia ter intervido? Porquê é que o governo foi intervir na negociação centralizada? Se a negociação centralizada é boa, os clubes em Assembleia Geral votam a favor e pronto, está feito. Para que é que o governo tinha que intervir? O governo tem que intervir precisamente na reformulação dos quadros competitivos. É discutível, mas se tivesse que discutir, seria aqui, porque tens aqui um deadlock em termos de Assembleia Geral. Ridículo, não é? E aquela falácia de que nós vamos ter o futebol, agora vamos mandar nos clubes relativamente aos estándares da competição, vão obrigá-los a meter luz. Foi o que eu dizia ao Tiago, mano. Tiago, tu não vais obrigar a nada, a não ser que acabes com a Assembleia Geral da Liga, tu não obrigas a nada, porque quem manda são eles. O regulamento ou é aprovado por eles ou não é. Tipo, o facto de seres tu a vender os direitos, o que é que vais conseguir fazer com isso? Pá, eles não gostam dos regulamentos, mandam-te mudar, tu não mudas, eles tiram-te lá. Quer dizer, até essa lógica para mim é fraca, não é? Vamos ver. Fica aqui uma única questão, que é: e se essa centralização existir sem retirarmos aos grandes? É a única coisa. Pois, lá está, eu admito isso, mas então mostra uma estratégia comercial. É como o Textor que o Benfica valia 3 bilhões ou não sei o quê. Está bem,
mas mostra uma estratégia comercial. Dizes-me que o Benfica pode valer 3 bilhões ou 30 bilhões, é a mesma coisa. Qualquer um pode dizer, não é? Claro, para mim não tem preço. Uau, agora como é que vale? Como é que tu vais monetizar isto? Como é que sobes as receitas ali? Como é que sobes as receitas acolá? Quais são as sinergias que tu vais conseguir realizar? Epá, isto é que é uma conversa séria, o resto é fiambre, não é sério, não é? E aí uma das críticas que eu faço à Liga é que realmente, pá, eu acho que há muita gente interessada no futebol português e a pensar no futebol português. Pá, e era preciso mais debate e mais reflexão sobre modelos de valorização, reformulação de quadros competitivos, modelos de comercialização de negociação centralizada, como é que as receitas podem aumentar, será por match day revenue, eles vão começar a fazer animação para a malta passar lá o dia todo, podemos criar fan zones com um conceito novo, quanto é que isso vale, quanto é que isso custa, quanto é que isso traz ao BP, tudo isto é um silêncio ensurdecedor, não é? Que nome é que darias a esta, só para eu pôr no título do episódio, é esta centralização, como está atualmente? Epá, 2 pontos, abraço. Be gentle. Centralização para um rato. Para já, pode até parir um elefante, mas para já parir um rato. Eu não vejo nada. Já está há 3 anos e tal a Liga Centralização. Está feito, é o tema, é o título. Malta carrega e que vai ouvir esta aula. Eu costumava dizer o meu pai, não era o meu pai, era o meu avô. Mano, pago-vos um jantar se houver um gajo que veja este programa do princípio ao fim. Mas olha, vai haver vários, então vais ter que pagar vários. Pagas um ou um por cada gajo que veja? Não, é que o tópico dos direitos é denso, percebes? É denso e é contra-intuitivo. Muitos tópicos são contra-intuitivos. O meu avô dizia que normalmente quem tem razão em temas fraturantes é sempre a minoria. Por isso, e é verdade. O futuro nos dirá. A malta que pensa diferente e que não vai na maré dos. Agora, o que eu acho que é importante do populismo também. Quem gosta, obviamente, do Benfica, mas também quem gosta dos outros clubes, que se interessa pelo futebol, que contribua, que traga ideias, que fomente a discussão, que mostre o interesse. Pá, eu tive esta ideia, se calhar outro terá outra. Sei que, por exemplo, o Tiago Dinho é um grande fã de jogos com playoffs. Nós estamos a testar esse modelo nas ligas inferiores, by the way. O modelo de playoffs para campeão e playoffs para descida, pode ser uma via. Vamos fazer as contas, quanto é que vale um jogo ali na descida de divisão, vamos ver as audiências, vamos fazer ideias com base em evidência, quanto é que valeu aqueles jogos que estavam ali, este 10, não 10, será que houve ali um efeito de audiências, vamos ver as audiências, quanto é que aquilo mudou, ok, agora vamos ter mais jogos. Sim, sabes que eu acho que o problema nunca vai ser teres os estádios cheios no que toca ao Benfica, Sporting e Porto, nesses constantemente. Não, estou a falar de audiências, não é espectadores no estádio, estou a falar de telespectadores. De telespectadores, eu acredito que obviamente quando chega à fase decisiva o nosso programa, o nosso podcast é muito o barómetro daquilo que acontece no nosso país e obviamente quando chegamos a alturas mais decisivas nós se calhar passamos de 10 mil ouvintes a 30, porque interessa e deixa lá ver o que ele está a dizer naquele 30 momento. Já tens tanto como o meu programa na RTP. Né? Por isso acaba por ser um bocadinho. O programa na RTP anda ali entre os 30 e 50. Acaba por ser um bocadinho isso e acho interessante que a gente possa pensar aqui no modelo e como é que as coisas podem ficar. Acho que realmente o modelo de playoff na segunda liga, que nos dê sugestões. Exatamente. Acho que era muito importante haver uma espécie de um evento e acho que pronto, lá está, a mim interessa-me discutir o Benfica com benfiquistas também. Não sou talibã, discuto com toda a gente, mas pelo menos já que estou dentro da família benfiquista, pelo menos com o Benfica. É importante haver assim um evento em que a malta pudesse propor ideias, discutir, não sei o quê, acho que era útil. Fica a sugestão. Sim. Quem sabe? Muito bem. Olha, isto fica no ar quando? Para mim punhamos já. Hoje? Não, hoje imagina, sexta-feira à noite, não sei se é um bom dia, se estamos a gravar isto numa sexta, se jogos e tudo, portanto. Se pomos numa segunda, mas só que imagina que o Rio Ave faz uma gracinha, mas não sei o que mais, lançar este episódio e não falar do Benfica, acho que se pode lançar já e hoje vai e fica, porque é um programa intemporal, era o que eu queria com este episódio, era que fosse intemporal. E se calhar daqui a um ano isto está na berra, está tudo a falar e conseguem clicar e ouvir do princípio ao fim. E quando ouvirem o Laje ainda é treinador do Benfica, o Vítor Bruno ainda é treinador do Porto e o Ruben Amorim ainda é treinador do Sporting. Portanto, eu vou sempre fazer esta comparação, porque quando voltarem a ouvir, acredito que isto tem 2-3 anos há de ser sempre um episódio para a malta poder ouvir. Portanto, é isto. Muito obrigado pelo convite. Nada, obrigado. Não, nós é que agradecemos o convite. Nós temos sempre esta. Obrigado. Normalmente agradece o convite. Foi espetacular.
E é isto. Uma aulinha. Não sei se tens mais alguma coisa a Tiveste uma perguntar. aulinha da nova e não pagaste. Yeah. Pina. Olha que elas são altas. Eu acho que é um tema, mesmo. que eu acho que não é preto e branco, é um tema que tem muitas cores, digamos assim, e daqui a bocado quando eu estiver no carro e ir para casa vou-me lembrar, isto, aquilo, Não há ou problema. seja, Sabes que os parece-me académicos- que é um tema que tu, à medida que o tempo vai passando e vais pensando sobre ele, vais cada vez encontrando mais questões. Mas Sem aqui, resposta, daquilo não é? que eu acho que ficou claro, se pudermos aqui fazer um pequeno resumo, é que tendo em conta os moldes atuais, estamos numa encruzilhada. Sim. Mas Guilherme, para te pôr à vontade, os académicos são pessoas que dedicam uma vida inteira a saber muito de uma parte muito pequena da realidade. Por isso, para nós, quando alguém mostra interesse, é Natal. Por isso, podes-me ligar à vontade. É todo um Combinado. prazer. Exatamente. Combinado. Ok. Está Eu? feitinho. E podes ler a minha coluna às terças-feiras no Record. Combinado. Ele não leu o recorde, só lês a bola, não é? Claro. É do sistema. É do sistema. Como é Isto óbvio. é Não, eu não. lampiónico ao máximo. Vou ser Esquece. Não dá para honesto. falar de bola com ele. Vou Esquece. ser honesto, não leio nos esportivos. Ouço alguns A podcasts. net ver, vais ao site ou não? Só sei para ver o quê? Para ver o que é que o Bruno Lage disse ou para ver o que é Eu que. tenho o ritual todos os dias quando acordo, abro, vou à bola, vejo a capa. Vejo a capa do Record. Depois vou ver as minhas citações no Google Scholar. Não vais ao jogo. Hã? Não vais ao jogo. Não, o quê? Ao jogo não vais. Não. Isso Jornal do jogo. sou doido, mas não sou maluco. Eu vejo as capas todos de manhã, só porque sim. Também é Um ritual. um ritual. E depois, digamos que não vejo mais nenhum jornal. E não é problema nenhum aqui. Do jornal do jogo. Eu sou um gajo. Acho que é o mais fidedigno. Claro que sim. Eu sou um gajo completamente transparente. Portanto, vou ser como aos 90% dos portugueses. Eu vejo a capa dos jornais enquanto estou a cagar. E depois não faço mais nada. Porque realmente a partir dali já vi as notícias que tinha a ver. Li ali um bocadinho do que é que o treinador, por exemplo, do Porto disse ontem, que eu não ouvi, vejo ali um bocadinho nas capas. Percebo mais ou menos como é que as coisas estão. E já agora, falando aqui do Porto, só para rematar, que belíssimo avançado que foram buscar. E cuidado com o crescimento que aquele menino pode ter, Só não. porque é uma Crescimento é difícil. besta, é uma besta. E ele, jogo após jogo, aquilo faz lembrar um Marega, mas com esteroides, né? Com uma qualidade acima. E o gajo é um Gyökeres no Porto, e isto ainda está a começar. Não tem a equipa que o Sporting tem a trabalhar como o Sporting trabalha, que compensa obviamente muito aquilo que são as incursões do Gyökeres, mas este menino tem ali coisas que não enganam. Vamos ver. Vamos ver. Está feito. Pedro, obrigado. Obrigado. Um abraço.